A história começa em uma sala de aula do segundo ano, onde vários alunos estão sentados em suas carteiras. Um dos alunos está totalmente focado, escrevendo em uma folha de papel cheia de anotações e cálculos. Sentado ao lado de outro garoto, um jovem gordinho suspira de exaustão enquanto continua com suas tarefas escolares. De repente, ele se levanta e vai até a janela aberta dizendo que o vento hoje parece interessante. Enquanto isso, nosso protagonista, chamado Chu-Chun, está concentrado em seus estudos e acha que o vento está barulhento demais. Seu amigo, chamado Fang Yuan, fica perto da janela e diz que a resposta para a questão provavelmente é a letra C. Fang Yuan se vira para Chu-Chun e diz para ele parar de falar sobre problemas da escola no meio do dia, pois isso estraga o clima. O garoto fica chocado quando Chu-Chun responde calmamente que o envelope rosa em sua mesa era uma carta de amor. Fang Yuan diz que Chu-Chun não precisa se fazer de durão, e que ele pode mentir para os amigos, mas não para si mesmo. Chu-Chun se levanta e diz que não se importa, mas que tem um amigo que está um pouco arrasado com a situação. Fang Yuan fica todo atrapalhado e diz que não é ele, mas sim um amigo que está suando um pouco e precisa dormir um pouco. Naquele momento, Chu-Chun se aproxima e revela que a carta foi escrita por Jiang Xuan, a garota de quem Fang Yuan gosta. Fang Yuan explode de raiva e grita que Chu-Chun está frito, enquanto pergunta se ele aceitou a carta. Com a mão sobre a boca do amigo, Chu-Chun responde friamente que não aceitou a carta de amor. O protagonista então explica com um olhar sério que entregou a carta diretamente para a professora. A sala de aula inteira entra em pânico e Fang Yuan grita em total desespero lá do fundo que a vida dele está arruinada. Em seus pensamentos, Chu-Chun reflete que não tem tempo a perder com coisas sem sentido como essa. Ele acredita que a sociedade é injusta e que enquanto alguns nascem privilegiados, outros nascem para lutar, mas para ele, a única forma justa de subir na vida é através dos estudos e nada mais. O jovem calcula que um estudante passa 131.400 horas namorando em 3 anos. Ele então se pergunta o que aconteceria se todo esse tempo fosse usado para estudar e se preparar. Todas essas horas desperdiçadas poderiam significar milhares de chances perdidas de entrar na faculdade dos sonhos. Chu-Chun fica irritado só de pensar nisso e diz que se você não vai estudar até o fim, então deveria estudar como se sua vida dependesse disso. Ele ajeita os óculos com uma pose dramática e declara que namorar só vai atrapalhar os estudos. Fang Yuan o agarra com raiva e diz que ele é um caso perdido e que alguém como ele merece ficar sozinho. De repente, uma energia poderosa e colorida irradia de Chu-Chun, envolvendo a sala de aula inteira. Uma tela aparece na frente do jovem, afirmando que o sistema está carregando e foi vinculado ao anfitrião. O sistema então se apresenta como o sistema da vida perfeita, dedicado a ajudar o anfitrião a alcançar uma vida ideal. A tela explica que ele pode obter características de pessoas que têm um nível de amizade de 60 ou mais. Em seguida, o sistema mostra os níveis de raridade das características, indo do branco ao arco-íris. Chu-Chun fica totalmente confuso, sem entender o que é aquilo, enquanto seu amigo o observa sem ver nada. O protagonista percebe que ninguém mais reagiu e conclui que a tela brilhante é visível apenas para ele. Ele tenta processar as informações que recebeu sobre níveis de afeição e a possibilidade de obter características. Então, uma lista aparece com os nomes Sumo King, Fang Yuan e Wang Lihong como alvos disponíveis para um sorteio. Chu-Chun decide escolher seu amigo de infância, Fang Yuan, para fazer seu primeiro sorteio de característica do sistema. O sistema confirma a escolha e começa a sortear uma das características de Fang Yuan, mostrando uma mensagem de sucesso. Ele recebe uma característica de raridade branca chamada Entusiasta de Saias Curtas, que faz com que ele queira usar saias. Chu-Chun fica horrorizado com a ideia e com a missão exclusiva que foi desbloqueada para seu amigo Fang Yuan. De volta à realidade, a professora entra na sala e avisa a todos que os resultados do simulado saíram. Chu-Chun a reconhece como Wang Lihong e entende por que a afeição dela é alta, já que ele a ajudou a ganhar um prêmio. Chu-Chun decide tentar a sorte com a professora Wang Lihong, acreditando que ela terá características mais úteis que as do seu amigo. Com isso, o sistema começa a sortear uma das características da professora. E mais uma vez a extração é um sucesso, mas ele se desespera ao receber a característica cérebro apaixonado, achando que esse sistema é totalmente inútil para seus estudos. De volta à sala, a professora Wang Lihong começa a anunciar as notas e chama o nome de Sumo King. Ela anuncia que Sumo King ficou em primeiro lugar na turma e em toda a série escolar com uma pontuação total de 708. Uma das alunas comenta que já perdeu a conta de quantas vezes a pequena Su ficou em primeiro lugar. A professora então pede a todos que se inspirem no exemplo de Sumo King, enquanto a jovem vai pegar sua prova. Logo em seguida, a professora anuncia que Chu-Chun ficou em segundo lugar com 701 pontos, deixando Fang Yuan chocado. Chu-Chun cerra o punho com força e pensa que já sabia sobre a primeira colocação dela. Ele se lembra de como escreveu o nome dela várias vezes no papel porque conhecia a nota dela melhor do que ninguém. O jovem imagina que, se estivesse em outra escola, teria ficado em primeiro lugar durante todos os 3 anos. Mas toda aquela ilusão de ser um deus acadêmico foi despedaçada pela imagem imponente de Sumo King. Esse sonho foi completamente esmagado por causa de uma única pessoa que estava sempre em seu caminho. Ele lamenta que Sumo King o tenha superado desde o exame de admissão,
fazendo-o provar o sabor amargo da derrota. O protagonista revela que ela é a garota que o faz acordar chorando de pesadelos no meio da noite. Sumo-Kin se tornou sua obsessão e sua arquirrival, a ponto de o nome dela desencadear uma resposta de estresse nele. Ele acha estranho que o sistema a considere amigável, já que eles mal se falaram mais do que 5 vezes. De repente, Chushun tem uma ideia e decide usar o sistema mais uma vez, mas agora com um novo alvo em mente. Ele escolhe Sumo-Kin para o sorteio, e o sistema rapidamente anuncia que ele obteve com sucesso uma das características dela. O jovem fica aliviado ao ver a característica Foco Absoluto, que aumenta a eficiência de aprendizado em 10%. Com um sorriso confiante, ele percebe que encontrou o caminho para finalmente derrotar aquela garota. Chushun entende que pessoas comuns são inúteis para ele, e que nesta sala, ele só precisa da Sumo-Kin. Determinado a melhorar a característica que conseguiu, ele decide que completará qualquer missão exclusiva dela. Ele então se vira e encara Sumo-Kin com uma intensidade que a deixa assustada e confusa com a situação. A jovem ouve por acaso um pensamento de Chushun dizendo que faria qualquer coisa por ela, o que a surpreende. Sumo-Kin fica completamente vermelha e, sem entender o que ele estava pensando, se pergunta se ele realmente faria tudo por ela. A professora Wang Li-hong continua chamando os nomes dos alunos para devolver os resultados das provas. Ela chama o nome de Fang Yuan com um tom irritado, dizendo que ele passou em apenas uma matéria e que deveria ir lá na frente receber sua punição. Fang Yuan fica em choque, sem conseguir acreditar que passou em apenas uma matéria, enquanto Chushun ri da situação. Enquanto caminha até a mesa da professora, ele entra em pânico, tentando pensar em uma desculpa para dar aos seus pais. Ele então decide que vai dizer que está resfriado e que por isso foi mal na prova, o que seria totalmente normal. Sentada em sua carteira, Sumo-Kin observa a cena e pensa que já conhece esse truque, já que ouviu os pensamentos dele. A garota revela que esse é um dos poucos segredos sobre ela que mais ninguém na escola inteira sabe. Desde pequena, ela tem a capacidade de ouvir os pensamentos de outras pessoas. Enquanto a professora chama uma aluna chamada Lin-Lin. Lin-Lin fica irritada ao pegar sua prova, e Sumo-Kin ouve que ela colou e mesmo assim tirou uma nota baixa. Em seguida, outra aluna chamada Jiang Yue é chamada, e Sumo-Kin ouve que ela deu as respostas erradas para Lin-Lin de propósito. Sumo-Kin reflete que quando era pequena, essa habilidade especial a deixou muito infeliz por um longo tempo. Ela se lembra de como vozes altas e pensamentos egoístas e perigosos enchiam sua cabeça sem parar. Foi só quando cresceu que ela aprendeu aos poucos a controlar essa habilidade para conseguir um pouco de paz. Mas mesmo assim, ainda é difícil de controlar às vezes, e por causa disso, ela acaba sabendo de quase todos os segredos da turma. Sumo-Kin pensa em como Lin-Lin e Jiang Yue parecem ser melhores amigas inseparáveis, olhando um celular juntas. Mas a verdade é que a relação entre as duas garotas está prestes a desmoronar completamente. Ela também sabe de um garoto e uma garota que gostam um do outro em segredo, mas nenhum dos dois tem coragem de se declarar. Além disso, há também um garoto que se proclama um grande gênio literário dentro da sala de aula. A jovem sabe que se os pensamentos desse cara fossem expostos publicamente, ele seria levado embora imediatamente. Sumo-Kin sabe de muitas outras coisas, mas prefere não dizer nada para poder viver sua vida tranquilamente sem amigos. Ela acredita que, contanto que as coisas permaneçam calmas e estáveis, tudo ficará bem no final. No entanto, há exatamente um garoto naquela sala que não a faz se sentir desconfortável com seus pensamentos. Mesmo que ele sempre a trate como uma grande rival, os pensamentos dele são os mais limpos que ela já ouviu. A turma o chama de maníaco dos estudos, mas Sumo-Kin sabe que ele de verdade só quer focar em aprender. O que ela não esperava era ouvir a verdadeira voz interior daquele garoto consistente chamado Chushun. A jovem fica chocada ao ouvir o pensamento dele dizendo que naquela sala ele só precisa dela. A mente de Sumo-Kin entra em curto-circuito e ela não consegue processar o que acabou de ouvir. O pensamento de Chushun ecoa na cabeça dela, dizendo que, por Sumo-Kin, ele faria qualquer coisa. Completamente vermelha e confusa, a garota não consegue entender o que está acontecendo com ele. Fang Yuan percebe que seu amigo está encarando Sumo-Kin fixamente e pergunta se ele está bem. Naquele momento, a professora Wang Li-hong chama a atenção de Sumo-Kin, que estava totalmente distraída. Ela pede para a garota recolher as provas dos alunos que faltaram e a jovem concorda de forma bem desajeitada. Ao recolher os papéis, Sumo-Kin ouve o pensamento de Chushun sobre os dedos dele se tocando. Ela se assusta ao ouvir que ele precisa encontrar uma desculpa para segurar a mão dela. Mas logo em seguida, o pensamento dele muda para algo frio, dizendo que dar as mãos é apenas um contato sem sentido. Sumo-Kin fica tensa e percebe que ele ainda está pensando em uma maneira de se aproximar dela. O jovem então começa a formular uma nova estratégia em sua mente para conseguir o que quer. Ele se imagina ajoelhado implorando para ela segurar sua mão e pensa em como ela responderia. A garota começa a rir de nervoso, sem entender qual é o problema dele hoje. A professora percebe sua reação estranha e pergunta se ela precisa de algo, mas Sumo-Kin nega. Ela diz que vai guardar as provas e se vira para sair, mas acaba tropeçando nos próprios pés. A jovem cai no chão, espalhando todas as folhas de prova ao seu redor, e solta um pequeno grito. A professora se assusta e corre para ajudá-la, perguntando se ela está bem após a queda. Vários alunos se preocupam ao ver que o nariz de Sumo-Kin está machucado e Chushun grita o nome dela.
O protagonista pensa que precisa levá-la à enfermaria rapidamente, mas então uma ideia surge em sua mente. Ele percebe que essa é uma chance perfeita enviada dos céus para finalmente segurar a mão dela. A professora grita pedindo que alguém ajude a carregar Sumukin para a enfermaria da escola. Com um brilho determinado no olhar, Chuchun se oferece para a tarefa, dizendo à professora para deixar com ele. Ele caminha de forma imponente na direção de Sumuking, que está caída no chão, totalmente assustada. A garota se levanta rapidamente e grita que não precisa de ajuda porque pode ir sozinha. Com o rosto vermelho, ela diz que está bem e que não quer incomodar ninguém com seus problemas. A jovem encara Chuchun e grita que o que ele está pensando em fazer não é nada apropriado. Após a confusão, Sumuking sai da sala, deixando o jovem e a professora para trás, completamente intrigados. Chuchun fica confuso, se perguntando por que ela parece estar o evitando e por que o rosto dela estava tão vermelho. De volta aos seus pensamentos, Chuchun suspira ao ver a contagem regressiva da missão na tela do sistema. A missão exclusiva é segurar as mãos de Sumuking dentro de 36 horas, ou ele perderá a capacidade de olhar, a capacidade de falar. Mais tarde, esperando no ponto de ônibus, o protagonista começa a pensar em como vai concluir essa tarefa. Ele se lembra de ter lido que agentes secretos da KGB sempre mantêm uma das mãos perto da cintura, prontos para agir. Então ele decide pesquisar na internet e pergunta em um fórum como segurar as mãos de uma garota que ele mal conhece, mas sua postagem é rapidamente excluída por um administrador por ser considerada um conteúdo irrelevante. Sem desistir, Chuchun inventa uma história de que é um alienígena e precisa segurar a mão de uma garota para sobreviver. Ele reflete que só pôde sair mais cedo da aula por causa do seu privilégio de ser um super estudante de elite. Ao mesmo tempo, ele considera que esse privilégio também é sua maior maldição no momento. Em vez de memorizar vocabulário, ele agora está estudando táticas operacionais da KGB para se aproximar da garota. Tudo isso porque a pessoa ao seu lado é Sumuking, que também compartilha do mesmo privilégio de ser uma super estudante. Mas com um sorriso maldoso, ele pensa que com o sistema, esse privilégio logo será só dele. Chuchun se enche de determinação e decide que vai aceitar o plano de segurar as mãos dela pelo bem da missão. Ele se prepara para colocar seu plano em ação, mas de repente, para ao notar algo inesperado, o jovem se abaixa na frente de Sumuking, que fica completamente chocada, sem entender a situação. A garota entra em pânico e grita para Chuchun não fazer isso, achando que ele está prestes a declarar seu amor. Com o rosto todo vermelho, ela continua gritando desesperadamente para ele parar o que está fazendo. Ela tenta impedi-lo de se confessar, mas então percebe que ele está apenas amarrando o cadarço. Um vento sopra entre os dois, criando uma atmosfera estranha enquanto ele termina de amarrar o tênis. Chuchun se levanta e fica confuso com a reação dela, sem entender por que ela parecia tão assustada. Sumuking, por outro lado, percebe que ele não ia se ajoelhar e que ela já estava pronta para puxá-lo para cima. O protagonista então ajeita os óculos e diz que consegue amarrar os cadarços sozinho e não precisa de ajuda. A jovem fica sem palavras e ele pergunta o que ela ouviu, mas Sumuking não consegue responder, sem jeito. Ela diz que não foi nada e aproveita que o ônibus chegou para fugir daquela situação. Chuchun entra no mesmo ônibus e acha que ela está agindo muito estranho hoje. Ele a observa de longe enquanto ela se senta sozinha e se prepara para a próxima fase do seu plano. Com um olhar sombrio, ele encara a garota e pensa que o plano para completar a missão já começou. O jovem se aproxima dela e a chama pelo nome, fazendo com que Sumuking se assuste com sua presença repentina. De forma direta, ele pergunta qual é a circunferência do quadril dela, deixando a garota em completo choque. Ele aponta para o assento e explica que os bancos do ônibus têm cerca de 50 centímetros de largura. Chuchun então revela que a circunferência do seu quadril é de 95 centímetros e começa a calcular. Com uma série de fórmulas complexas, ele explica como a área dos quadris deles pode ser calculada como uma elipse. Ele conclui sua longa explicação dizendo que, se ela se mover um pouco, os dois podem dividir o mesmo assento. Sumuking fica vermelha e pergunta, gaguejando, se a intenção dele é que eles dividam um único assento. Ele confirma e pensa que essa é a desculpa perfeita para segurar a mão dela e completar a missão do sistema. Mas a garota aponta que há vários assentos vazios no ônibus e não há necessidade de se apertarem. Chuchun se senta em outro lugar e pensa que precisará replanejar sua estratégia para se aproximar dela. Então ele lembra que o ônibus está prestes a fazer uma curva e decide que esta é a hora de agir. Ele se vira para ela e começa a explicar que eles estão prestes a experimentar um movimento rotacional não inercial. Com mais uma explicação científica, ele diz que, para manter a estabilidade, eles precisam dar as mãos imediatamente. Ele continua sua explicação sobre como estabilizar a postura, mas Sumuking apenas o encara em silêncio sem dizer uma palavra. De repente, a jovem diz que ele está errado e que ouvir isso a acordou completamente do seu sono. Com uma longa explicação científica, ela prova que a teoria dele está errada e que o melhor é se segurar nas alças do ônibus. Ela conclui dizendo que, por segurança, é melhor que cada pessoa permaneça em seu próprio modo de estabilidade. Chuchun não desiste e começa a falar sobre termodinâmica e outras teorias, mas a garota rebate cada uma delas. Naquele momento, o ônibus anuncia a próxima parada na estrada Bayun e os passageiros se preparam para descer. Sumuking se levanta e diz que essa é a parada dela, deixando Chuchun chocado por ter sido derrotado em tudo. Com o rosto vermelho, ela pensa que, sem perceber, eles conversaram durante toda a viagem de ônibus. Após a garota sair, Chuchun se levanta e chama o nome completo dela antes que ela vá embora. Sumuking se vira e pensa que, como era de se esperar,
O que ela temia finalmente aconteceu naquele momento. Ela reflete que hoje foi um dia estranho porque não conseguiu bloquear os pensamentos de ninguém como de costume. A jovem se lembra de ouvi-lo falar sobre aceitar seus sentimentos e sobre um plano para dar as mãos. Tudo soava como se ele estivesse prestes a se confessar e avançar para algo ainda mais estranho. A garota então faz uma reverência em pedido de desculpas e diz que, por enquanto, ela ainda não pode aceitar. Chuchun fica ali sem entender nada e só consegue dizer as palavras da próxima vez. Sumo King levanta a cabeça, confusa com a resposta dele e sem saber o que ele realmente queria dizer. Com um gesto dramático, ele estende a mão e declara que da próxima vez irá superá-la nos estudos. Ela fica na calçada totalmente pasma enquanto o ônibus se afasta, levando o protagonista. Sem entender nada, ela pensa que ele queria vencê-la na escola, não se confessar, e o chama de bobo e estranho. Mais tarde em casa, Chuchun está jantando com seus pais e sente que há algo de muito errado no ar. Ele percebe que o clima está completamente estranho e que o motivo disso está bem na sua frente. O jovem apresenta sua mãe, que é dona de uma padaria caseira e recentemente começou a fazer vídeos para a internet. Em seguida, ele mostra seu pai, um professor de música que está semi-aposentado após uma cirurgia nas cordas vocais. Chuchun explica que normalmente seus pais adoram fofocar e falar sobre filosofia de vida durante o jantar, mas hoje eles estão estranhamente silenciosos, e ele se pergunta se eles descobriram que ele ficou em segundo lugar de novo. Ele acha impossível, porque a única pessoa que realmente se importa com suas notas é ele mesmo, não seus pais. O jovem conclui que há apenas uma possibilidade para aquele silêncio e pergunta se eles estão escondendo alguma coisa. Seu pai suspira e diz que antes de contar, eles precisam se desculpar com ele pelo que aconteceu. Chuchun se levanta e diz que não há necessidade de desculpas porque ele já consegue adivinhar o que é. Seu pai fica emocionado ao ver a reação do filho e diz com um sorriso que ele realmente cresceu. O protagonista então pergunta quando sua mãe engravidou do segundo filho, deixando o pai em choque. Ele tenta acalmar o pai, dizendo que entende o desejo deles de ter outro filho agora que a política mudou. Mas seus pais o encaram seriamente e perguntam se ele gosta de alguém, deixando o jovem confuso. Chuchun explode e grita que isso é uma calúnia e um insulto à sua dedicação total aos estudos. Sua mãe então joga um caderno na mesa e pede para ele explicar as anotações feitas lá dentro. Ele se lembra que, depois de perder para Sumo King por 5 pontos em matemática, escreveu o nome dela várias vezes. Mas para seus pais, aquilo parecia a prova de que ele escrevia secretamente o nome de uma garota por uma página inteira. O protagonista se desespera e grita que não dirá nada até que seu advogado chegue para defendê-lo. Sua mãe conversa com o pai e diz que tem medo que o filho tenha estudado tanto a ponto de perder a razão. O pai concorda e diz que outros garotos da idade dele admiram alguma garota, mas o filho nunca trouxe ninguém em casa. Sua mãe continua e diz que usou o computador dele no outro dia e viu algo interessante no histórico de pesquisa. Ela compartilha que encontrou vídeos e cursos online de matemática avançada e que ele já está estudando conteúdo de faculdade. O pai de Chuchun fica chocado e concorda que isso não é nada normal para um garoto da idade dele. A mãe então comenta que viu Sumo King na última reunião de pais e professores e achou que ela era muito bonita, como uma boneca. O pai do jovem escuta que a garota sempre fica em primeiro lugar e de repente entende o foco do seu filho nela. Ele conclui que a obsessão de Chuchun por Sumo King pode não ser um romance, mas sim uma rivalidade acadêmica. De volta ao seu quarto, o protagonista lamenta suas notas, que caíram de 145 para 142. Ele fica irritado por não ter tempo suficiente para terminar a última questão, enquanto Sumustin tirou nota máxima. O jovem se compara a um rei derrotado e vê Sumustin como a grande conquistadora que o humilhou. Ele se sente como um grande perdedor, mas jura que um dia vai lavar toda essa humilhação. Com um olhar cheio de ódio, Chuchun promete que o infortúnio do passado será pago no futuro. Mas ele se sente preso pelo tempo, porque mesmo que acerte tudo, ele não consegue terminar a prova a tempo. Determinado a mudar sua situação, ele decide testar o poder do sistema e a característica que adquiriu. Ele ativa a característica Foco Absoluto, e uma luz poderosa o envolve enquanto ele se prepara para estudar. O sistema confirma a ativação e o informa que sua eficiência de aprendizado e velocidade de resolução aumentaram. De repente, ele sente uma tranquilidade imensa, como se estivesse flutuando em uma galáxia distante. Sua mente se torna fria e clara. E a única obsessão que resta é a vontade mais pura de estudar sem parar. Ele sente cada problema fluir suavemente, e até mesmo o tempo parece passar mais devagar ao seu redor. O jovem percebe que sua velocidade de resolução realmente aumentou em 5%, assim como o sistema prometeu. Isso significa que ele terá 6 minutos extras de tempo de prova, o que pode fazer toda a diferença. Ele se pergunta como seria se ele melhorasse a característica para o nível arco-íris, e se conseguiria resolver tudo instantaneamente. Com um sorriso sinistro, ele anseia por encontrar Sumo King no dia seguinte e testar seu novo poder. Enquanto isso, a jovem garota está no banho e sente um calafrio estranho, se perguntando se está pegando um resfriado. Ela tenta descobrir quem está falando mal dela pelas costas e se lembra de que conversou muito com Chuchun naquele dia. Em outro lugar, uma pessoa reclama que a água quente acabou de novo e que eles vão acabar pegando um resfriado. No dia seguinte, Chuchun se sente completamente exausto por ter passado a noite toda estudando com o sistema. Ele está andando pela rua quando de repente vê Sumo King em uma situação bastante inesperada com uma menininha. A jovem o vê e diz que ele chegou bem a tempo de ajudá-la a resolver um pequeno problema. Chuchun brinca e pergunta se ela foi pega roubando o balão de uma menininha e subiu na
árvore para escapar. Sumo King se irrita com a piada, e ele se oferece para chamar a polícia para a amiguinha deles. Ela então explica que viu o balão da menininha preso na árvore e tentou ajudar a recuperá-lo. Mesmo com todo o seu esforço, ela não consegue alcançar o balão, que está preso nos galhos mais altos. A jovem se sente inútil por não conseguir pegar o balão enquanto a menininha a ajuda a descer. Após explicar a situação, ela diz que não é o que ele estava pensando. E Chuchu entende tudo. Ele pergunta se o objetivo é apenas pegar o balão, e a jovem questiona se ele pelo menos sabe subir em árvores. Sumo King sugere que talvez eles devam pensar em outra solução para o problema do balão preso. Com um ar de mistério, Chuchun propõe que eles façam uma competição para ver quem consegue pegar primeiro. Ele explica que já que nenhum dos dois consegue subir na árvore, o desafio será encontrar outra maneira. A garota desconfia de suas intenções, lembrando dos pensamentos estranhos que ouviu no dia anterior. Se for esse o caso, ela pensa que o nível de afeição dela por ele continuará diminuindo cada vez mais. Sumo King pergunta o que acontece se ela perder a competição, e ele responde que uma derrota é apenas uma derrota. A jovem então se lembra de que ouviu claramente os pensamentos de Chuchun antes que ele propusesse o desafio. Ela se lembra do pensamento dele dizendo que, não importa o que aconteça, um homem não pode ignorar uma menininha chorando. A garota percebe que ele é apenas um bobo que não sabe se expressar direito, e o nível de afeição dela por ele aumenta. Chuchun começa a analisar o problema e diz que tirar coisas de árvores tem sido um dilema para a humanidade por milênios. Mas ele se sente diferente agora porque pode contar com a ajuda dos gigantes da física para resolver a situação. Seu plano é ganhar impulso para gerar velocidade horizontal e deslizar pelo ar diretamente abaixo do balão. Ele calcula a trajetória parabólica perfeita para que seu caminho passe exatamente pelo ponto que ele precisa. O garoto continua calculando o ângulo de lançamento e a altura máxima que ele pode alcançar com a força de suas pernas. Finalmente, ele usa o princípio do torque para jogar sua mochila na direção do balão preso na árvore. A mochila atinge o galho, mas não consegue soltar o balão, deixando Chuchun e as outras de mãos vazias. Ele fica chocado com o resultado e lamenta ter errado o arremesso por muito pouco. Enquanto ele cai em direção ao chão, Sumo King corre em sua direção, gritando para ele tomar cuidado. O protagonista acaba caindo bem em cima dela na grama, deixando os dois em uma posição muito embaraçosa. Com o rosto completamente vermelho, a garota pede que ele saia de cima dela o mais rápido possível. Os dois se ajoelham no chão, totalmente atrapalhados e envergonhados pelo que acabou de acontecer. Chuchun não entende como seu plano falhou e começa a pensar que algo deve ter dado muito errado. De repente, ele tem uma nova ideia e pega a mochila de Sumo King, dizendo que ainda existe mais um método. A garota fica surpresa, e ele diz que os humanos também usam ferramentas para resolver seus problemas. Ele se prepara para usar a mochila dela como um projétil para tentar derrubar o balão mais uma vez. Novamente, ele calcula a trajetória perfeita e o ângulo de lançamento para acertar o alvo com a mochila. Ele lança a mochila dela, que acaba ficando presa na árvore junto com a dele e o balão. Sumo King aponta que agora as duas mochilas estão presas lá em cima, e Chuchun confirma que já notou. A menininha dona do balão não aguenta mais a situação e começa a chorar desesperadamente. Algum tempo depois, um casal passando por ali consegue pegar o balão e as mochilas para os jovens. A garota do casal elogia o talento do cara para o basquete e pergunta se ele gostaria de entrar para o time. Chuchun fica arrasado em um canto, sem conseguir acreditar que seus cálculos falharam 2 vezes seguidas. Enquanto eles caminham de volta, ele diz que esta rodada foi um empate, e Sumo King concorda com um sorriso. A jovem explica que nas provas, eles sempre ignoram a resistência do ar, mas na vida real, isso não é possível. Ela continua dizendo que a física é baseada em modelos perfeitos, mas a mochila dele é um objeto irregular. Sumo King conclui que ninguém consegue controlar sua força perfeitamente, e ele percebe que ela está ajudando-o a se sentir melhor. Ele a encara, surpreso com a atitude dela e com as palavras gentis que ela usou para explicar a situação. A garota sorri para ele, e Chuchun pensa que é a primeira vez que a vê sorrir, e que ela realmente sabe como sorrir. Em outra cena, 3 alunos correm para a escola, com medo de se atrasar para o estudo matinal com a professora Wang. A professora Wang Lihong aparece imponente e os encara com o olhar severo de uma inspetora disciplinar. Ela começa a dar bronca em um por causa do cabelo comprido, no outro por não estar usando uniforme, e no último por causa da barba. Os alunos fogem aterrorizados e comentam que a professora Wang é mais assustadora que o próprio rei do submundo. Uma mão se levanta com autoridade, enquanto a narração diz que qualquer comportamento contra as regras da escola será punido. Com um fundo de chamas, a professora Wang Lihong pensa que tudo será resolvido por suas próprias mãos. De repente, ela para e vira a cabeça como se tivesse ouvido algo estranho vindo de algum lugar próximo. A professora Wang Lihong observa um casal de alunos se abraçando e fica indignada com a cena que vê. Ela se irrita porque eles não estão estudando e reclama que, aos 36 anos, ela nunca nem sequer namorou. Determinada, ela diz que como professora não pode ignorar namoros precoces e que eliminará qualquer sinal disso. De volta à cena principal, Chuchun tira uma folha do cabelo de Sumo King e ela agradece pelo gesto. Naquele momento, a professora Wang Lihong os vê e grita para os 2 alunos irem até ela. Eles se viram e cumprimentam a professora, desejando bom dia com um sorriso desajeitado no rosto.
Wang Lihong fica chocada ao perceber que são Chu Chun e Sumo King, seus 2 melhores alunos e os trunfos da turma. Ela começa a imaginar o futuro terrível que os aguarda se começarem a namorar tão cedo. Em sua mente, ela vê Sumo King se tornando uma garota rebelde e popular na internet em vez de focar nos estudos. A professora lamenta que seu bônus e sua avaliação como professora de nível especial estão escapando. Sumo King ouve todos os pensamentos loucos da professora e fica desesperada, sem saber o que fazer. Wang Lihong chama Chu Chun para uma conversa, e ele fica preocupado, achando que ela realmente desconfia deles. A professora os leva até uma árvore e usa os botões de flores como uma metáfora para o amadurecimento. Ela explica que algumas coisas precisam esperar pela estação certa para dar os frutos mais doces e saborosos. Após a longa metáfora, ela pergunta se ele entendeu e Chu Chun confirma que entendeu perfeitamente. Mas para a surpresa dela, ele diz que, com todo o respeito, ele nunca apoiará a abordagem que ela sugeriu. Ele interpreta que ela quis dizer para ele focar em suas matérias fortes e abandonar as mais fracas, o que ele se recusa a fazer. A professora fica sem palavras com a interpretação dele e decide que precisa tentar de outro jeito. Com um tom mais suave, ela começa a falar sobre como a juventude é como um poema, e os sentimentos são completamente normais. Ela descreve a sensação de encontrar a silhueta daquela pessoa especial no meio de uma multidão barulhenta. E ela também fala sobre como esse sentimento pode fazer alguém sorrir bobamente e relembrar conversas triviais. A professora continua seu discurso poético sobre como o dia inteiro parece se iluminar ao ver a pessoa que se ama. Mas antes que ela possa terminar, Chu Chun a interrompe e diz que já entendeu tudo o que ela quis dizer. Com o dedo levantado, ele pergunta diretamente se ela quer começar a namorar, deixando a professora completamente congelada. O Wang Lihong explode de raiva e pensa que ele está fazendo isso de propósito para mudar de assunto. Sumo King ouve a confusão e decide intervir antes que a situação piore e afete sua avaliação para a bolsa de estudos. A jovem se aproxima e explica que eles apenas se encontraram no caminho e caminharam para a escola juntos. A professora sorri de forma estranha e pensa que esse é exatamente o sentimento de uma garota protegendo seu amado. Em sua mente, ela já tem certeza de que os dois estão namorando, baseada em seus 12 anos de experiência. Sumo King ouve os pensamentos da professora e fica chocada com a capacidade dela de criar um romance do nada. Chu Chun sugere que eles deveriam ir para a aula, e a professora os dispensa, dizendo para não se atrasarem. Sozinha, ela reflete que os dois não interagem muito na escola, mas o comportamento de Chu Chun com certeza é estranho. Ela se lembra de como ele correu ansiosamente para ajudar Sumo King quando ela caiu no dia anterior, e também de como ele continuou traçando o nome dela no quadro de notas depois da aula na sala vazia. A professora se recorda de tê-lo visto inclinado sobre a carteira de Sumo King como se estivesse sentindo o cheiro dela. Com um sorriso astuto, ela conclui que ele está tentando conquistar a garota e que é por isso que ele age de forma tão estranha. Sumo King ouve tudo e se pergunta se ele realmente esteve prestando atenção nela em segredo todo esse tempo. A ideia a deixa completamente assustada e com o rosto vermelho, sem saber como reagir a essa possibilidade. Na sala de aula, o sistema avisa que restam menos de 13 horas para completar a missão com sucesso. Chu Chun entra em pânico porque não fez nenhum progresso e sequer encontrou uma oportunidade para começar. Na sala de aula, Fang Yuan diz que a vida não deveria ser apenas sobre sobreviver, deixando Chu Chun confuso. O jovem começa a sonhar acordado com uma vida de luxo, com carros bacanas e mulheres bonitas ao seu redor. Chu Chun o interrompe e diz para ele ir a um templo se quiser fazer desejos e esperar pela noite se quiser sonhar. Ele continua dizendo que, como membro da Liga Jovem, ele defende a ideologia anti-feudal. De repente, Fang Yuan cai de joelhos e oferece uma pequena miniatura de gato como tributo ao seu amigo. Ele implora a Chu Chun para deixá-lo ficar na casa dele, porque seu pai está voltando e vai descobrir sobre suas notas ruins. O protagonista aceita o presente, mas diz que ele pode pegar de volta aquele sentimento de desespero. Com um olhar frio, Chu Chun começa a listar todas as distrações que Fang Yuan causa enquanto ele está tentando estudar. Ele conclui que a presença do amigo é como manter um macaco num experimento feito para medir a velocidade da luz. Fang Yuan se levanta irritado e grita que está tratando Chu Chun como o seu porto seguro definitivo. Ele então cruza os braços e diz que não é surpresa que Sumo King sempre o supere nos estudos. Ao ouvir o nome de Sumo King, a expressão de Chu Chun muda completamente e ele se vira para o amigo. O garoto pergunta o que ele disse e Fang Yuan se assusta com a reação, mas tenta disfarçar. Chu Chun nota a ideia de um cavalo de Troia, que interfere nos estudos, e um plano se forma em sua mente. Mas antes de colocar seu novo plano em ação, ele se lembra de que ainda precisa completar a missão do sistema. De repente, seu celular toca, tirando o jovem de seus pensamentos sobre a missão e seus planos. Ele vê uma mensagem de sua mãe pedindo para ele ir dar uma olhada no aquecedor de água da casa que eles alugam. Chu Chun fica irritado por ter que desperdiçar seu tempo com algo tão banal em vez de focar em Sumo King. Do outro lado da sala, Sumo King ouve os pensamentos dele e se pergunta se ele ainda está pensando nela. O sinal do almoço toca e todos os alunos correm para o refeitório, gritando que é hora de comer. Fang Yuan puxa Chu Chun pela mão, dizendo que tem pé de porco no almoço, mas o protagonista está distraído. Ele olha para o fundo da sala e vê Sumo King sentada em sua carteira em vez de ir almoçar com os outros. Chu Chun fica chocado ao perceber que ela está estudando até mesmo durante o horário de almoço. Mais tarde naquela noite, o céu da cidade tem uma bela cor de fim de tarde
e as luzes começam a acender. Sumukin caminha pelas ruas se sentindo mal e tonta por não ter comido o dia todo. Ela se encosta em uma parede e pensa que seu maior problema no momento é a falta de dinheiro. A jovem conta as poucas notas que tem em mãos e percebe que só lhe restam algumas moedas. Ela suspira e pensa que ainda faltam 4 dias até receber a bolsa de estudos da escola. Olhando para uma foto da sua família, ela lembra que no começo da vida dela, as coisas não eram tão difíceis, mas um casamento desfeito e uma dívida inesperada fizeram a vida dela e de sua mãe mudar. Quando a dívida ficou grande demais para ser paga, tudo ao redor delas começou a desmoronar completamente. Mesmo tendo sido admitida em uma escola de prestígio com tudo pago, as ajudas de custo não eram suficientes. Ela se lembra de entregar o dinheiro da sua bolsa de estudos para a mãe, que chorava por tê-la decepcionado. Recentemente, a avó dela adoeceu, e sua mãe teve que parar de trabalhar para cuidar dela em outra cidade. A jovem sabe que não pode pedir mais dinheiro, já que a mãe dela não está trabalhando e provavelmente também não tem muito. Ela se recorda de ver a mãe se humilhar e implorar aos parentes por dinheiro para as taxas escolares. Determinada a não colocar sua mãe nessa posição de novo, ela decide que se virará sozinha. Com um olhar de determinação, ela diz a si mesma que tudo ficará bem se ela controlar seus gastos. Em casa, ela começa a organizar suas compras, pensando no que vai precisar para os próximos dias. Com macarrão, ovos com desconto e algumas vitaminas, ela calcula que conseguirá sobreviver até receber a bolsa. Com determinação, ela se prepara para o desafio de sobrevivência de 4 dias até receber seu auxílio. De repente, um barulho na porta a assusta e ela se pergunta se há mais alguém no apartamento. Ela ouve o som da maçaneta girando e entra em pânico, escondendo-se atrás da parede. A jovem acha que pode ser um ladrão e fica indignada com a ideia de sua casa humilde ser roubada. Armada com uma vassoura, ela grita para a pessoa do outro lado da porta escutar o que ela tem a dizer. Com a voz trêmula, ela diz que já chamou a polícia e que se ele não for embora, ela não se responsabiliza pelo que vai acontecer. Dentro do banheiro, Chuchun tira os fones de ouvido ao escutar um barulho vindo do lado de fora. Ele se pergunta se alguém voltou ao apartamento enquanto ele estava lá dentro consertando o aquecedor. O protagonista se lembra de ter ligado para o inquilino, que disse que sua filha ainda estaria na escola. Ele então usa a chave reserva que estava no batente da porta para entrar no apartamento conforme combinado. Ao entrar, ele reconhece o lugar como sua antiga casa, onde viveu por mais de 10 anos. Ele não voltava lá desde que se mudaram e percebe que o atual inquilino deixou o local parecido com um lar aconchegante. O garoto vai ao banheiro e vê o velho aquecedor que nunca foi trocado desde que moravam lá. Ele identifica o problema rapidamente e percebe que a bateria do aparelho simplesmente acabou e precisa ser trocada. Enquanto está no banheiro, ele sente um cheiro familiar de sabonete, mas não consegue lembrar de onde. Do lado de fora, Sumukin continua gritando para o suposto intruso sair da casa dela imediatamente. Chuchun ouve a voz e se pergunta o que foi aquilo, saindo do banheiro para investigar a situação. Ele deixa a bateria nova cair no chão e se abaixa para pegar, sem perceber que alguém está se aproximando. O garoto se levanta e se prepara para sair do banheiro quando é pego de surpresa por um ataque inesperado. Sumukin o ataca com a vassoura e com o pé, mas ele consegue segurar o pé dela antes de ser atingido. Ele a segura firmemente enquanto a jovem tenta se soltar das mãos dele com todas as suas forças. Ao se aproximar para se defender, ele sente um cheiro familiar e percebe de onde o conhecia. Ela grita para ele soltá-la e tenta usar a vassoura para libertar o tornozelo da mão dele. Ele a reconhece como Sumukin e ela também o reconhece, ficando completamente chocada ao vê-lo ali na casa dela. Chuchun liga os pontos e percebe que o cheiro de sabonete era exatamente o mesmo que ele sentiu nela mais cedo. Com um sorriso vitorioso, ele confirma que ela é a inquilina morando ali e que tudo faz sentido. Sumukin ouve os pensamentos dele sobre se aproximar dela e entra em pânico com a situação. Ela o acusa de ser um perseguidor por aparecer no banheiro dela e agarrar a perna dela desse jeito. A jovem imagina o pior e acha que está em uma situação de perigo extremo com ele ali sozinho. Ela se afasta e diz que precisa ligar para a polícia, deixando Chuchun confuso com sua reação e expressão. Ele se pergunta por que ela não está dizendo nada e por que a expressão dela parece tão apavorada. O protagonista percebe que parece que ele invadiu a casa de alguém e ainda não se explicou. Antes que ela ligue para a polícia, ele pede que ela espere e se oferece para explicar tudo o que aconteceu. Ele diz a ela que o apartamento é alugado pela família dele e que ele veio como filho do dono da casa para consertar o aquecedor. Sumukin, ainda desconfiada, manda ele não chegar mais perto e diz que precisa fazer uma ligação primeiro. Ela liga para a mãe, que confirma que o filho do proprietário foi até lá para consertar o aquecedor quebrado. A jovem se desculpa por ter exagerado e Chuchun diz que entende porque ele também ficaria nervoso. Ele então dá uma bronca nela por entrar na casa e a aconselha a sair e pedir ajuda em uma situação parecida. O cara diz que o aquecedor já está consertado e que ela terá água quente para o banho esta noite. Ele reflete que ouviu da mãe que a família da inquilina estava passando por dificuldades financeiras. Chuchun pensa na dívida que a mãe e a filha carregam e admite que não esperava essa atitude da sua colega de classe. Naquele instante, Sumukin ouve todos os pensamentos do jovem e o encara com uma expressão fria e olhos brilhantes. Ela percebe que ele sabe tudo sobre a vida difícil dela e decide ignorar porque já está acostumada com esse tipo de coisa. A garota se lembra da infância e de como odeia ler mentes, porque sempre houve pena e desprezo de quem se aproxima dela. Mesmo se esforçando para ser a aluna perfeita, ela sempre acabou ouvindo a inveja e os julgamentos maldosos das pessoas.
De volta ao presente, ela encara o jovem e tenta descobrir se ele vai sentir pena ou menosprezar a condição financeira dela. Diante daquele olhar profundo, o protagonista sente uma pressão esmagadora e percebe o quão assustadora a jovem pode ser. Assustado com a aura dela, ele recua um pouco e se pergunta que tipo de gênio essa garota realmente é para ser tão forte. O garoto aperta o peito ao notar que, mesmo com uma vida tão difícil, ela continua no topo enquanto ele perde apesar dos privilégios. Tomado por determinação, ele promete dar o seu melhor e jura que vai derrotar a garota não importa o que aconteça no futuro. Vendo a teimosia dele, Sumo King não consegue segurar o riso e cobre a boca, achando aquela atitude tola muito engraçada. Logo em seguida, a jovem muda completamente a postura e olha para o protagonista com um rosto muito fofo e inocente. Sem entender a mudança, ele ajeita os óculos e pergunta se a colega de classe precisa de dinheiro para resolver os problemas. O garoto tenta ajudar e afirma que ela possui um diferencial muito forte, causando um choque imenso e vergonha na garota. Totalmente confusa com as palavras dele, os olhos dela começam a girar, e ela se pergunta do que exatamente ele está falando. A jovem perde a paciência e avança como uma gatinha irritada, gritando que não é o tipo de garota que faz coisas ruins. Tremendo de vergonha, ela se imagina usando uma fantasia embaraçosa e acredita que o jovem tem más intenções. O rapaz levanta a mão e corta rapidamente os pensamentos dela, afirmando que estava falando sobre algo totalmente dentro da lei. Muito envergonhada, ela abaixa a cabeça e culpa o protagonista por usar palavras confusas que causam esse tipo de mal-entendido. Ignorando a reclamação, ele segura firmemente os ombros da garota e reforça que ela tem sim um talento muito valioso. Com dezenas de certificados brilhantes ao fundo, ele a lembra que ela foi a melhor no exame de admissão e que isso vale ouro. A jovem não dá a menor importância para a própria conquista e atinge o orgulho do rapaz com uma resposta fria e direta. Totalmente abalado pela indiferença dela, o estudante desaba no piso de madeira e segura o rosto com grande frustração. Em sua mente, ele se vê como um guerreiro solitário carregando o peso de ser sempre o segundo colocado aos olhos do mundo. O protagonista sente que a confiança da garota é como uma espada afiada cortando todas as suas defesas impiedosamente. A imagem mental da jovem mostra uma força esmagadora enquanto o garoto percebe que toda a sua determinação está desmoronando. Incapaz de lutar de volta, ele se sente completamente esmagado no chão pela superioridade intelectual da sua maior rival. Voltando à realidade, o garoto ajeita os óculos com um sorriso confiante e decide que chegou a hora de virar esse jogo. Cheio de si, ele explica que ser a número 1 é uma honra e sugere que ela use a inteligência trabalhando como professora particular. A jovem abaixa a cabeça, um pouco triste, e confessa que já tinha pensado nisso antes, mas ninguém por perto precisava de aulas. Imediatamente, o protagonista aponta para o próprio peito e anuncia que conhece alguém que precisa muito de aulas particulares. Ao ouvir essa proposta, a garota abre um sorriso enorme e pergunta com grande alegria se ele está mesmo dizendo a verdade. Desconfiada de tanta bondade, ela questiona se o cara pretende cobrar alguma taxa pelo serviço e ele nega na mesma hora. Com um sorriso assustador, o jovem reflete que o tempo de estudo no ensino médio é curto e dar aulas consumirá o dia dela. O protagonista se imagina segurando uma balança e forçando sua rival a escolher entre manter boas notas ou ganhar dinheiro. Para a surpresa dele, a estudante cerra os punhos com um rosto cheio de determinação e aceita o trabalho de professora particular sem hesitar. Tentando parecer amigável, ele se aproxima e diz que as notas dela não vão cair porque eles já estudaram todo o material antes. Como resposta, a jovem levanta a mão e toca no peito do garoto, dizendo que vai revelar um grande segredo sobre a inteligência dela. Com um olhar sedutor e o dedo nos lábios, ela confessa que nunca se esquece de nada que aprendeu na vida. Essa revelação atinge o jovem como um raio, destruindo toda a sua confiança e mostrando a verdadeira força da primeira colocada. Percebendo que a garota ainda não havia comido nada, Chuchun se oferece prontamente para preparar uma refeição para ela. Com um brilho calculista nos óculos, o cara reflete que seu grande plano do cavalo de Troia pode finalmente começar. Ele imagina uma cena terrível onde o aluno reprovado destrói o sistema educacional, arrastando todos para o fracasso. A garota que precisa de aulas é vista como um verdadeiro buraco negro de conhecimento que repele toda a sabedoria. Muito confiante, o protagonista decide que Sumo King precisa experimentar o desespero de ensinar alguém tão problemático. Enquanto isso, na cozinha, a jovem se sente constrangida ao mostrar ingredientes muito simples devido à falta de dinheiro em casa. Ela encara a comida e pensa que servir uma refeição tão modesta para um convidado pode ser bastante embaraçoso. De repente, o jovem aparece anotando tudo em um caderno e pergunta com muita curiosidade se é isso que ela costuma comer. Ainda surpresa com a aparição dele, a garota segura um pote de banha e tenta se justificar, dizendo que o sabor na verdade é muito bom. O garoto elogia a refeição, chamando-a de comida de gênio, enquanto a primeira colocada fica completamente sem entender nada. Ele analisa a mistura de banha com macarrão e vegetais, concluindo que esta é a proporção perfeita de energia para o cérebro. Como um professor, ele deduz que essa dieta explica a grande capacidade mental dela, comparada à má nutrição dos outros. O estudante chora de emoção, imaginando que economizar tempo ajuda nos estudos, enquanto ela acha tudo muito bizarro. Pouco depois, o cara devora o prato de macarrão com as bochechas coradas e afirma com muita alegria que o sabor é incrível. A jovem observa o convidado comer com vontade e abre um sorriso gentil, enquanto também aprecia a própria refeição. Após a refeição, os dois se sentam no sofá com o rapaz agradecendo a comida, enquanto dá tapinhas na barriga muito satisfeito. Um pouco tímida,
A garota promete comprar uma refeição muito melhor para ele assim que receber o dinheiro das aulas particulares. Ao ouvir uma promessa tão gentil, o jovem levanta o rosto com um olhar de surpresa e foca totalmente em sua colega. Sem pensar duas vezes, ele segura as mãos da garota com muita firmeza, enquanto um brilho intenso ilumina a cena entre eles. O cara agradece de forma muito sincera pela ajuda com as aulas e deixa a primeira colocada bastante surpresa com a atitude. Com as mãos ainda juntas, ela dá um sorriso muito fofo e reforça que na próxima visita retribuirá o favor com um grande banquete. Nesse exato momento, a tela do sistema aparece, confirmando que a missão de amizade entre os dois foi concluída com sucesso. O protagonista encara a tela perplexo, percebendo que apenas segurar as mãos da garota foi suficiente para garantir a vitória. No dia seguinte, Li Shufen arrasta o filho pelo braço para comprar comida para os parentes enquanto ele reclama do gasto inútil. O garoto lista vários itens esquecidos de qualidade duvidosa que eles já têm na geladeira, tentando evitar novos gastos. Ele levanta os braços aborrecido, sugerindo misturar tudo em uma panela só, enquanto a mãe cobre o rosto, morrendo de vergonha. Irritada com as ideias estranhas do filho, ela dá um tapa na cabeça dele e questiona o motivo de tanta mesquinhez repentina. Com um olhar profundo, o jovem ajeita os óculos e confessa que sentiu um poder imenso invadir seu corpo ao entrar naquele mercado. Ele abre os braços no meio do corredor, sentindo a energia do local, enquanto Li Shufen diz para o menino parar de falar bobagem. Logo depois, a mulher começa a negociar com um vendedor, apontando defeitos nas folhas verdes para tentar baixar o preço final. Usando toda a sua lábia, ela segura um maço de cebolinhas com um sorriso enorme e convence o homem a dar o tempero de graça. A mulher caminha vitoriosa pelo mercado enquanto o protagonista carrega as sacolas muito pesadas, impressionado com os ganhos. Pouco depois, os dois param em uma nova barraca e a mãe do jovem reconhece a vendedora de vegetais com muita familiaridade. Conhecida como a rainha invicta do mercado, a vendedora dá um grande sorriso e elogia a boa aparência do rapaz para ganhar vantagem. Li Shufen coloca o braço na frente do filho e avisa dramaticamente que aquela mulher é sua única rival à altura no lugar. Mantendo a pose, a mãe de Chuchun pergunta o preço das folhas verdes e a vendedora responde rapidamente que custam 5 moedas. A matriarca se assusta e oferece 2 moedas, enquanto a oponente devolve um sorriso zombeteiro, defendendo o valor dos produtos. As duas começam uma intensa troca de farpas sobre a qualidade dos itens, deixando o estudante ansioso para entrar na conversa. Minutos depois, a negociação chega a um impasse, com a vendedora se recusando a baixar o preço e Li Shufen insistindo firmemente. O garoto tenta ajudar na discussão, mas a mãe pede calma e avisa que usará a técnica final fingindo desistir da compra. Li Shufen reclama da falta de desconto e avisa que vai olhar em outras barracas, enquanto arrasta o filho pelo braço. 3 minutos depois, ela repete que está indo embora, mas a vendedora continua mexendo no celular sem prestar a mínima atenção. Mais 3 minutos se passam, e a mãe de Chuchun insiste em ir embora, enquanto a rival apenas bebe algo tranquilamente. Muito aborrecida, a mulher se pergunta por que a vendedora ainda não a chamou de volta para fechar negócio por menos. O garoto percebe a exaustão da mãe e decide assumir a sacola, avisando que não consegue mais conter a vontade de agir. Com um gesto confiante, o jovem anuncia que agora é a vez dele de brilhar e caminha decidido em direção à barraca de vegetais. O protagonista oferece 4 moedas por tudo, e a vendedora cai na gargalhada, perguntando se os estudos fritaram o cérebro dele. Com um olhar brilhante, o jovem analisa que os vegetais estão desidratados e foram colhidos há mais de 72 horas. Ele observa os ovos e afirma que estão fora do padrão, sugerindo que as galinhas sofreram estresse durante a postura. Diante de tantos fatos científicos, a vendedora entra em pânico enquanto o rapaz pede metade do preço porque ele é apenas um estudante. Pouco depois, o jovem se afasta com as compras feitas, enquanto a vendedora fica completamente esgotada para trás. Li Shufen encara o filho em total choque e pergunta como ele conseguiu fazer aquilo de maneira tão impressionante. Ela sacode o garoto, perguntando se ele foi possuído por alguma coisa, porque ele está agindo de forma estranha desde cedo. Internamente, o jovem também está assustado com as próprias atitudes e se pergunta o que acabou de fazer no mercado. Ele se lembra do momento em que segurou as mãos de Sumo King naquela noite e como aquilo pareceu especial. Uma tela aparece, confirmando que a missão de iniciante de criar um laço de amizade foi finalizada com sucesso. O garoto vê que recebeu 100 pontos de experiência e 3.000 moedas, que foram transferidos para sua conta poupança. O sistema mostra que ele ganhou o título de mestre do orçamento e que terá que segurar as mãos da sua rival por 1 minuto inteiro. Já em seu quarto, o jovem observa as novas notificações e reflete sobre a próxima missão, que parece ser bastante complicada. Ele imagina que manter os dedos entrelaçados com os da garota por tanto tempo vai ser um desafio muito maior do que ele pensa. Decidido a testar suas novas habilidades, o cara usa o dedo para ativar o novo título que recebeu do sistema. O título de mestre do orçamento é ativado, concedendo um bônus de sorte e habilidades especiais para conseguir descontos em compras. O jovem acha a descrição dos efeitos um pouco estranha, mas se sente invencível com o novo poder que acabou de ganhar. Pouco depois, ele aparece chorando com alho poró no bolso, reclamando que passou por um inferno por um poder tão bobo. Mesmo assim, ele se lembra do sorriso de Sumo King, agradecendo pela ajuda e solta um suspiro profundo ao pensar nela. O
O cara tenta se acalmar e admite para si mesmo que todo aquele esforço não foi totalmente em vão no fim das contas. Ele percebe que para derrotar sua colega de classe, precisará depender apenas das próprias habilidades de agora em diante. A cena muda para a casa de seu segundo tio, onde a família está reunida na sala conversando de forma bem descontraída. Chuchun pergunta à mãe sobre o equipamento que ele pediu e ela questiona se ele realmente precisa fazer isso toda vez. O jovem veste um capuz e uma máscara enquanto segura um prato de doces e afirma que aquela roupa é muito necessária. Ele caminha em silêncio pelo corredor escuro da casa, enquanto se prepara para entrar em um dos quartos fechados. O lugar parece sombrio, e o garoto imagina que o fracasso acadêmico é como um vírus perigoso se espalhando pelas paredes. Dentro de um quarto escuro, 3 garotas estão sentadas em volta de uma mesa tentando invocar a entidade da caneta. Uma das jovens recita palavras misteriosas, pedindo para a entidade se manifestar enquanto o clima fica muito tenso. Elas seguram juntas uma caneta sobre um tabuleiro com letras, esperando por algum sinal sobrenatural no meio da escuridão. De repente, o protagonista abre a porta de um jeito assustador e pergunta com um olhar maníaco se elas já terminaram a lição de casa. As garotas soltam um grito de desespero, acreditando que a entidade respondeu, e chamam o cara de vilão encapuzado. Uma das jovens é Chulan, a prima do garoto, que o reconhece imediatamente, apesar de toda aquela roupa estranha. O cara acende a luz e zomba da situação, dizendo que elas estão jogando a inteligência fora com esse tipo de brincadeira. As amigas de Chulan estão aterrorizadas porque conhecem a lenda do primo dela, que é um aluno de elite extremamente rigoroso. As amigas de Chulan fogem do quarto, aterrorizadas pela presença esmagadora do aluno de elite. Sem entender a fuga delas, o protagonista se pergunta se ele é realmente tão assustador assim, enquanto sua prima fica muito nervosa. A garota reclama que o cara entrou sem bater e o acusa de usar as roupas de um verdadeiro maluco. O jovem se desespera ao ver o sistema mostrar uma habilidade focada apenas na força física que atrapalha os estudos. Suspirando profundamente, ele tira o casaco e ameaça contar à mãe dela sobre as notas baixas e as brincadeiras inúteis. Desesperada com a ameaça, a prima pula e abraça a cintura do garoto, implorando para ele não fazer isso. Ela conta que a mãe dela a ameaçou no dia anterior, exigindo notas boas, e que não quer perder a vida aos 14 anos de idade. O cara brinca dizendo que tem muitas primas, e ela chora, alegando ser a parente mais fofa e mais próxima dele. A jovem tenta se justificar, dizendo que as amigas a forçaram a jogar, e convida o primo para tentar brincar também. Ele recusa na mesma hora e explica de forma muito científica que o movimento da caneta é apenas uma reação muscular. Enquanto a garota fica entediada, o protagonista reflete que os jogadores precisavam entrelaçar os dedos na caneta. Com um sorriso confiante, ele percebe que esse jogo pode ser a solução para completar a próxima missão do sistema. A prima muda de assunto e comenta que a mãe do rapaz achou que ele não estava satisfeito com o professor particular escolhido. O protagonista abaixa o olhar com uma expressão assustadora e muito sombria para falar sobre as aulas particulares dele. Em sua mente, ele imagina uma grande cena onde ele destrói a confiança de todos os professores que tentam ensiná-lo. Cansada de ouvir, a jovem se joga na cama e reclama que, sendo uma estudante de esportes, não precisa focar tanto nos estudos. O garoto ajeita os óculos e corrige a prima, avisando que notas boas ainda são necessárias para garantir uma vaga especial. Sentado na cadeira, ele lista os principais requisitos dos torneios esportivos que ela precisa vencer para conseguir a vaga. Muito envergonhada com as cobranças, a garota cobre o rosto vermelho e tenta saber se vitórias locais são suficientes. O estudante questiona de qual torneio ela está falando, e a jovem confessa, chorando, que foi só uma partida do bairro. Perdendo a paciência, o protagonista avisa que, com uma nota escolar tão baixa, ela nunca conseguirá passar na prova normal. Segurando o boletim, ele aponta a nota terrível da garota e tenta entender se ela pelo menos leu as questões da prova. Derrotada, a prima afunda o rosto no travesseiro e admite ser muito ruim nos estudos, apesar de tentar aprender a matéria. A jovem vira o rosto e lembra que já teve aulas com o próprio primo, que é o segundo melhor aluno da cidade inteira. Ela reclama que as notas dela só pioraram e acusa o cara de ser um professor inútil, deixando o estudante muito aborrecido. O jovem desvia o olhar com o rosto muito vermelho e tenta se defender, afirmando que desta vez a situação será diferente. Com um olhar determinado, ele revela que a nova professora particular escolhida é simplesmente a aluna que ficou em primeiro lugar. Ao ouvir a notícia, a garota pula da cama muito animada e menciona rapidamente o nome de Sumo King. Com um sorriso provocador, a prima cruza os braços e o lembra de que o rapaz sempre chamou aquela aluna de sua maior rival. Totalmente atrapalhado, o protagonista gagueja dizendo que agora eles são amigos, enquanto a jovem suspeita de suas intenções. O garoto bagunça o cabelo dela, mandando-a parar de fazer perguntas, e a convence a ajudá-lo com um novo plano secreto. Exibindo um sorriso um pouco maldoso, o estudante pede apenas que a garota continue agindo de sua maneira normal. A intenção do jovem é usar a grande falta de inteligência da prima como uma arma para tentar sabotar a primeira colocada. Enquanto ele solta longas risadas de vitória, a jovem fica de joelhos, sem entender exatamente qual será o papel dela nisso. Abraçando o próprio corpo, a prima fica corada e deduz que o cara quer usar a fofura dela para conquistar a rival dele. A jovem se imagina sendo oferecida como um presente em uma bandeja de prata para ajudar o primo a se aproximar da tutora. Na sala de estar, a família continua conversando,
e uma das mulheres pergunta quem é a professora misteriosa que foi chamada. O tio do protagonista cruza os braços fortes e reclama que sua filha irritou o último professor até ele desistir da profissão. Outro parente ri da situação trágica, enquanto Li Shufen observa a conversa com um sorriso calmo no rosto. O tio musculoso grita que a família não tem o dom para os estudos e que o jovem protagonista é a única grande exceção entre todos. A família bate papo no sofá sobre o jovem já ter desistido de ensinar a pequena Chulan no passado. Chuchun sai do quarto, avisando que tudo está pronto e que a aula experimental será no dia seguinte. Os parentes se surpreendem por ela ter aceitado e perguntam em que ano está essa nova professora particular super inteligente. Com muita calma, o rapaz revela que a professora é Su Mu-king, uma colega que estuda na mesma sala que ele. Li Shufen leva um susto enorme ao ouvir o nome da rival e fica com uma expressão de choque total. O protagonista nota o clima estranho na sala e tenta entender o motivo daquela reação coletiva dos parentes. O tio e as tias parecem aliviados e agradecem ao jovem por ter conseguido uma ajuda tão qualificada para a menina. Ela observa os ônibus 106 e 96, enquanto se pergunta por que Tio Shun ainda não chegou ao local. A jovem se senta no banco e lamenta por não ter pego as informações de contato da colega de classe com antecedência. Ela fica preocupada com o nível de conhecimento da aluna e com quais matérias precisará focar durante as aulas. Apesar de estar com muita fome, ela precisa desse trabalho de aulas particulares porque está completamente sem dinheiro no momento. De repente, a garota ouve alguém gritar por um irmão mais velho e olha para o lado muito curiosa. Ela vê Tio Shun descendo de um táxi acompanhado por uma garota que parece estar bem brava com ele. O rapaz caminha segurando o braço da prima, enquanto a primeira colocada observa os dois de longe com muita atenção. Sem entender nada, a jovem se pergunta quem é aquela garota e lamenta por estar longe demais para ouvir a conversa. Chulan implora ao primo para ajudá-la com uma mentira para ela poder ir ao shopping com as amigas. A prima faz uma pose muito fofa e usa todo o seu charme para tentar convencer o garoto a aceitar seu pedido. O estudante se sente pressionado por tanta fofura e fica sem saber como reagir à insistência dela. Ele concorda em conversar sobre o assunto, mas avisa que precisará da ajuda especial da garota hoje à noite. O cara ameaça ligar para a mãe dela caso ela se recuse a colaborar com o plano secreto que ele preparou. O protagonista puxa a prima para mais perto e pede que ela escute com muita atenção o que ele vai dizer. Ele sussurra no ouvido dela sobre as aulas com Su Mu-king e explica exatamente o que a garota deve fazer hoje. Observando de longe, a primeira colocada fica em choque absoluto com a proximidade física entre os dois jovens. Ela interpreta a cena de maneira totalmente errada e acredita que seu colega de classe está em um encontro romântico. Com o rosto muito vermelho e o coração acelerado, a jovem entra em pânico com a ideia de que o cara tem uma namorada. Ela se sente constrangida e decide que não deve interromper o momento especial dos dois naquele local público. A garota observa o casal se afastando e se pergunta se o seu grande rival realmente sabe namorar alguém. Chulan abre um sorriso malicioso e afirma que entendeu perfeitamente qual é o objetivo do plano do primo. O rapaz pergunta o que ela entendeu, e a jovem diz para ele ficar calmo e deixar tudo nas mãos dela. A prima faz uma pose heróica e garante que vai superar todas as expectativas do cara com a sua atuação. Vendo tanta confiança, o protagonista sente um frio na barriga e começa a se arrepender de ter pedido ajuda. A garota imagina um plano maluco, enquanto o cara reflete sobre o perigo de dar ideias a uma aliada inútil. De repente, uma figura sombria surge atrás do jovem com uma intenção assustadora, que deixa o clima muito pesado. Fang Yuan aparece do nada e pula no ar para dar uma voadora no seu melhor amigo no meio da rua. O ataque falha de forma vergonhosa, e os dois primos ficam encarando o rapaz caído no chão sem entender nada. Tio Shun reconhece seu amigo e pergunta o motivo daquela agressão repentina, enquanto sua prima faz uma pose engraçada. Chorando de um jeito exagerado, Fan Wen aponta o dedo e acusa o colega de classe de quebrar o pacto dos solteiros. O melhor amigo reclama que eles deveriam ser parceiros na solidão, mas o cara nega ter feito qualquer tipo de acordo assim. Chulan aponta para o recém-chegado e o chama de irmão mais velho pervertido, deixando o clima ainda mais confuso. O amigo de Tio Shun para de chorar e olha para a garota, tentando entender quem ela é e de onde ela veio. Fang Yuan reconhece a garota como a pequena Chulan e fica muito surpreso ao perceber o quanto ela cresceu nos últimos anos. A jovem sorri orgulhosa, culpando a puberdade, e provoca o amigo do primo, dizendo que em breve será mais alta que ele. O amigo abraça o jovem com muita alegria e confessa estar aliviado por ele não ter traído a organização dos solteiros. Chulan observa a tela do celular com um doce sorriso e avisa que precisa ir embora porque a equipe de treino está esperando por ela. A garota corre em direção aos portões da escola se despedindo, enquanto Fang Yuan acena de volta, encantado com a fofura dela. O rapaz gordinho se vira para o amigo e sugere que ele aproveite o fato de a prima ter ficado tão bonita ultimamente. Naquele instante, o colega faz uma expressão intensa e assustadora, fazendo o protagonista achar aquele olhar bizarro muito estranho. Segurando um enorme livro de leis, o estudante de elite avisa, em um tom severo, que os gostos estranhos do amigo são um crime. Fang Yuan corre atrás do protagonista, tentando entender o motivo da jovem visitar a escola deles. Enquanto isso, na sala de aula, Su Mu-king segura uma caneta e parece bem incomodada com a ideia de o cara ter uma namorada. A primeira colocada balança a cabeça, vermelha de vergonha, e tenta convencer a si mesma de que tudo não passou de um mal-entendido. A garota se lembra que o jovem é totalmente obcecado pelos estudos e conclui que seria muito estranho se ele estivesse namorando. Com um olhar focado e brilhante,
A jovem decide analisar a situação melhor, pois sente que está deixando algum detalhe escapar. Durante a aula, o protagonista foca na leitura enquanto a tutora o observa e nota a sua proximidade com o melhor amigo. Segurando a caneta perto da boca, ela reflete sobre a garota misteriosa e deduz que talvez ela seja apenas uma amiga de infância. O intervalo do meio-dia começa, e o protagonista pensa que poderia usar essas 2 horas livres para adiantar as suas atividades. Sentado em sua carteira, o rapaz ajeita os óculos e lamenta por ter que perder seu tempo com um intervalo improdutivo. Mesmo assim, ele vê uma grande oportunidade enquanto segura 2 marmitas coloridas nas mãos naquele exato momento. De repente, Fanxin agarra os ombros do amigo de forma desesperada e diz que precisa falar sobre um assunto muito sério. O estudante de elite fica sem entender a atitude dramática, enquanto o colega gordinho o encara com muita ansiedade. O amigo implora para o protagonista esquecer as tarefas por um momento e prestar atenção no que ele tem a dizer agora. O colega faz uma pose dramática, revelando que teve um pensamento ousado, e o protagonista o avisa sobre as leis criminais novamente. Fang Yuan exige a lealdade do amigo choramingando um pouco, e o jovem finalmente cede, pedindo para ele falar de uma vez. De maneira muito confiante, o rapaz afirma acreditar que Sumo King está apaixonada por ele, fazendo o protagonista cuspir em choque. O colega justifica a sua ideia, dizendo que notou os olhares constantes da primeira colocada na direção deles a manhã toda. Com as bochechas vermelhas, ele tenta provar a paixão, mas o protagonista avisa friamente que isso é algo bastante impossível. Ignorando a resposta, Fang Yuan levanta a mão para a luz e lembra que acabou de dar dicas de seus sentimentos para Zhang Xuan. O jovem viaja na própria imaginação e visualiza a si mesmo sendo servido pelas 2 garotas vestidas com encantadoras roupas de empregada. Levado pela emoção, o garoto cai de joelhos no chão sob uma luz dramática e chora litros por ter problemas amorosos demais. O jovem ajeita os óculos e dá um sorriso torto, percebendo o quanto seu melhor amigo consegue viver fora da dura realidade. Calmamente, o protagonista se aproxima do colega iludido e avisa que esse grande problema do coração é muito fácil de resolver. Exibindo olhos brilhantes e assustadores, o jovem sugere mostrar o histórico de internet dele para as 2 garotas e assim encerrar o caso. Aterrorizado com a crueldade da ideia, Fang Yuan aponta um dedo trêmulo para o amigo e o chama de puro mal em forma humana. O colega gordinho levanta o punho irritado por ser o alvo das piadas, enquanto o protagonista organiza alguns livros em sua mesa. O cara esperto sorri inocentemente e o lembra de que o amigo jura que conversa com bonequinhos de anime, causando ainda mais vergonha. Ignorando as reclamações, o protagonista segura as marmitas e sai correndo da sala, enquanto o colega tenta iniciar uma briga. A cena volta para o momento no portão em que Chulan puxava a camisa do protagonista de forma muito insistente e carente. Sentada na escadaria com sua bandeja de comida, Sumo King reflete se seria mais fácil perguntar a verdade a ele diretamente. Em sua mente, 2 pequenas versões de si mesma discutem sobre se ela deveria respeitar a privacidade do garoto ou perguntar como amiga. Inesperadamente, o jovem aparece no topo da escada como uma sombra misteriosa, querendo saber o que a garota deseja perguntar. Chulan se desequilibra e deixa sua marmita cair enquanto tenta alcançar o protagonista. O conteúdo da refeição se espalha pelo chão, e a jovem se desespera por perder seu macarrão ao molho. Arrasada, ela observa o estrago no chão e calcula desesperadamente se a comida ainda poderia ser salva. Naquele momento, o protagonista segura o braço dela rapidamente, impedindo qualquer reação impensada. Sumo King observa a cena de perto, notando a forma como o jovem intervém na situação. Ele mantém um contato físico e avisa calmamente que não há necessidade de ela se desesperar daquele jeito. O olhar de Sumo King se volta para a marmita de Chuchun, que contém uma refeição brilhante e muito apetitosa. Ela pede permissão para comer o almoço dele, e Chuchun aceita sem hesitar, oferecendo a porção que era destinada a ela. Sumo King fica muito surpresa e questiona se ele realmente trouxe aquela comida especialmente para ela. O protagonista se lembra de que ela tinha pouco dinheiro e admite que sabia que ela não poderia pagar por um almoço. A jovem fica muito corada e confusa por dentro, enquanto se pergunta se ele tem namorada ou não. Ela questiona como ele sabia que ela estaria ali, e ele explica que sempre a vê nesse local durante esse horário. Sumo King entra em choque ao pensar que ele a observa em segredo e questiona se isso seria apropriado se ele estivesse namorando. Sem saber como agir, ela pensa em manter distância e agradece ao protagonista pela gentileza. O garoto parece ignorar o afastamento dela e se aproxima de novo, segurando a marmita com firmeza. Ele pergunta se a comida não está boa ou se ela está tendo alguma dificuldade para conseguir comer. Quando o jovem sugere que ele pode dar a comida na boca dela, a garota perde o chão de tanta vergonha e se pergunta o que deu nele. Sumo King se pergunta se ele notou o quanto ela o observou ao longo do dia. O protagonista toca no cabelo com um ar charmoso, enquanto a mente da jovem cria uma teoria sobre um contrato de namoro. Ela fica paralisada, imaginando que o rapaz está atuando num clássico roteiro de relacionamentos por contrato. Sumo King lembra de ter lido tramas sobre caras ricos que precisam de namoradas falsas para afastar outras pessoas. Ela imagina a cena de um jovem mestre e sua noiva tentando forçar uma situação. Em sua imaginação, o protagonista confessa que precisa de uma namorada de fachada para manter as outras afastadas. A jovem entra em curto-circuito pensando que está vivendo um clichê de relacionamento por contrato. Ela visualiza Chulan aparecendo como uma rival ciumenta, exigindo o amor do protagonista só para ela. Sumo King entra em pânico total, achando que logo ficará presa em um triângulo amoroso caótico.
Desesperada, ela esconde o rosto com as mãos e se sente como a protagonista de um drama barato. O protagonista a interrompe e pede para ela parar de devagar, explicando que apenas trouxe comida extra por precaução. Ele menciona que ela desmaiou recentemente por causa de uma queda de açúcar no sangue, e a jovem fica atrapalhada. Ela percebe que ele estava apenas preocupado com a saúde dela e se sente boba por fazer tantas suposições. Chuchun comenta que se ela ficasse doente, perderia o título de melhor aluna, e isso seria um problema para ele. Com um brilho dramático, o garoto afirma que suas ações são justas e que a competição deve ser vencida com lealdade. Ele reforça seus valores de ser um aluno exemplar que nunca usaria truques sujos para vencer sua rival. Sumuting escuta os pensamentos sinceros dele e sente um misto de alívio e confusão com o que ouviu. Ela acha esse título autoproclamado de Chu Genji um pouco peculiar, mas não consegue evitar achá-lo um pouco fofo. Decidida a manter sua saúde e seu primeiro lugar, a garota começa a comer enquanto foca no protagonista. Eles trocam palavras rápidas em que ele deseja que ela viva uma vida longa, e ela agradece pela bênção. Chulan come o frango com muito gosto e satisfação, aproveitando cada pedaço. Os olhos dela brilham intensamente enquanto saboreia a comida de um jeito muito entusiasmado. Ela exclama que o frango está delicioso e se emociona por comer carne depois de tanto tempo. Chulan devora a marmita animada enquanto o protagonista observa, suando frio por causa do exagero dela. Logo depois, Chuchun pega o celular e mostra os dados básicos da nova aluna para Sumuking analisar com calma. A garota percebe o mesmo sobrenome do seu colega de classe e lê os impressionantes recordes esportivos da aluna na tela brilhante. O rapaz aponta agitado que a nota acadêmica total da nova garota foi de apenas 67 pontos na prova. Surpresa com o resultado baixo, a jovem tenta confirmar o parentesco, e ele corrige irritado que ela é prima dele. Sumuking sorri sem graça e confessa que talvez precise usar livros do ensino fundamental para ajudar a garota. Diante da situação, o jovem pede confirmação sobre a aula experimental daquela noite e ela aceita o desafio. A tutora deduz que o almoço serviu como um suborno antecipado e o cara teme que ela fuja dessa responsabilidade. Determinado a não dar tempo para ela pensar em desistir, o protagonista sugere rapidamente que os dois saiam daquele local. De repente, o estudante arregala os olhos e coloca o dedo sobre os lábios dela, pedindo silêncio imediato. Ele repete o gesto, pressionando o dedo contra os lábios da colega, enquanto ela desce os degraus completamente distraída. O rosto de Sumuking fica muito vermelho com a proximidade repentina, e o rapaz pede a ela que não diga uma palavra. Logo abaixo deles, a professora Wang sobe os lances de escada enquanto fala no celular altamente concentrada. O protagonista avisa quem está se aproximando e a garota leva um susto enorme com a identidade da mulher no andar inferior. Chuchun relata o fanatismo da professora por romances e avisa sobre o perigo de serem mal compreendidos caso sejam pegos. A professora continua subindo os degraus, e os dois alunos percebem que o tempo para pensar numa fuga está acabando rápido. Sem perder tempo, o rapaz segura a mão da colega firmemente e corre depressa em direção a uma porta próxima no corredor. Ele guia a jovem para dentro de uma sala de arquivos abandonada com a intenção de usar o local como um esconderijo temporário. A professora termina a subida e para exatamente na frente da porta escolhida pelos alunos momentos antes. A mulher relata ao telefone que encontrou a entrada fechada, contrariando a informação que havia recebido de outra pessoa. A educadora decide entrar no local e Sumuking entra em pânico ao ouvir a decisão da mulher através da porta entreaberta. A estudante cobre a boca, tremendo de medo de perder a bolsa de estudos e manchar a reputação do amigo que a ajudou. O jovem observa a crise de ansiedade da colega e mantém a postura calma enquanto avalia a situação ao redor deles. Ele diz ter uma boa ideia e puxa a garota assustada pela mão em direção ao fundo da sala grande, cheia de armários de arquivo. Já dentro da sala, a professora Wang investiga o ambiente com um olhar ameaçador, procurando casais na meia luz. A mulher sente um clima estranho no ar e arregala os olhos, deduzindo que algo suspeito está acontecendo no quarto escuro. Com uma atitude dramática, a educadora bate nos móveis e exige em voz alta que os alunos intrusos se revelem imediatamente. Ela espia atrás de uma mesa sob a luz fraca da janela e fica confusa ao não encontrar nenhum aluno escondido ali. A mulher promete punições severas caso encontre os intrusos, enquanto o jovem casal permanece escondido no fundo da sala. A professora adota um olhar assustador e inicia uma contagem regressiva, falando o número 3 num tom muito ameaçador. Sumuking escuta a contagem e nota a proximidade do rosto do protagonista ao dela dentro do pequeno esconderijo. A educadora pula etapas e grita o número 1, fazendo a garota suar frio com a quebra na expectativa temporal da contagem. O pior acontece quando Chuchun fecha os olhos e inclina o rosto, indicando que está prestes a espirrar bem naquele momento. O instinto de sobrevivência da jovem é ativado, e ela direciona a mão rapidamente em direção ao rosto do colega ao lado. Em um movimento brusco, Sumuking derruba o cara no chão e cobre a boca dele com a mão para sufocar qualquer som suspeito. Os dois ficam caídos no chão, trocando olhares intensos e surpresos enquanto os corações batem num ritmo muito acelerado. Com os olhos bem abertos e fixos nela, o jovem respira de forma ofegante contra a pele sensível da mão de sua salvadora. O rosto de Sumuking ganha tons fortes de vermelho enquanto sente cócegas na palma da mão devido à respiração ofegante do rapaz. Alheia a tudo isso, a professora observa o canto escuro e demonstra grande decepção com o silêncio total na sala grande. A mulher cruza os braços frustrada e murmura consigo mesma que, normalmente, os alunos se entregavam no meio de sua contagem regressiva.
A professora vira as costas e reflete sobre o fato de a sala parecer estar completamente vazia de alunos. Sumutin cutuca a bochecha de Chuchun com irritação por ele agir daquele jeito em um momento tão tenso. O jovem mostra uma mensagem no celular, informando que estava tentando bocejar e que ela cobria a boca dele com força demais. A garota perde a postura ao perceber a audácia dele em querer bocejar no meio de uma situação de perigo extremo. O protagonista aponta para o aparelho e exibe outro texto que relata a batida muito alta do coração da colega. Ele dá um sorriso provocativo enquanto continua digitando de forma descontraída na tela do aparelho de telefone. De repente, um celular toca alto na sala, fazendo a professora parar de caminhar imediatamente em direção à saída. A educadora aproxima o aparelho do rosto e grita desesperada, tentando compreender o que a pessoa do outro lado estava dizendo. Ela se afasta apressadamente, relatando a bobagem irreal que Fang Yuan falava sobre buscar uma esposa em outro mundo. A mulher corre para fora da porta, pedindo ao aluno que não entre em pânico e avisa que já está a caminho. Os jovens saem do esconderijo e o garoto revela que pediu ao amigo para causar um problema a fim de distrair a professora. O menino adota um olhar perturbado e sugere que a colega desista de querer saber qual recompensa foi prometida a ele. Chuchun se levanta do chão e tenta compreender qual seria o motivo real para os dois precisarem se esconder naquele lugar escuro. A jovem se encolhe no canto muito corada, certa de que as pessoas criariam grandes mal-entendidos sobre eles. Ela imagina uma disputa mortal sobre provas de matemática competindo com a cena romântica de um almoço apaixonado a sós. A estudante segura a cabeça assustada e deduz que a inocência exagerada do protagonista seria um enorme problema social. Sem perder tempo, ela aponta que os professores rapidamente pensariam que os dois estavam tendo um encontro romântico ali. O jovem pondera essa possibilidade perigosa, mas aponta calmamente que os dois possuem uma amizade totalmente inocente. A garota dá um tapa no próprio rosto e lamenta que um mal-entendido desse tamanho seria muito difícil de desfazer. Sua mente recria o momento tenso na escada, imaginando que a professora havia notado a presença do casal em segredo. Ela recorda o desespero de se esconder debaixo da mesa para evitar que a mulher pegasse os dois naquele estado tão suspeito. Uma imagem assustadora toma conta dos pensamentos da garota, enquanto ela supõe que a educadora já sabia de toda a verdade sobre a invasão. O período da tarde chega com a aula correndo normalmente enquanto um professor ensina a matéria na frente da lousa. O educador idoso orienta o protagonista com um sorriso no rosto, abordando conhecimentos complexos de nível universitário. Sumutin segura uma caneta e lamenta intimamente ser a única pessoa ainda preocupada com os eventos da hora do almoço. A jovem leva um susto enorme quando escuta a voz inconfundível da professora chamando o nome dela na porta da sala. Tremendo de medo, a estudante caminha encolhida até o corredor e pergunta o verdadeiro motivo daquele chamado tão repentino. Ela visualiza uma condenação cruel onde perderia a bolsa de estudos imediatamente por namorar em segredo na escola. Com o rosto enterrado no livro, a garota tenta apagar as ilusões da cabeça, focando apenas na aula particular à noite. A professora chama da porta, pedindo a presença da jovem e provando que as cenas punitivas anteriores eram falsas. A estudante vai ao encontro da mulher e entra em choque ao avistar o diretor da escola a esperando na sala ao lado. O diretor cruza os braços e afirma que viu toda a situação da garota, enfatizando a necessidade de confirmar os fatos. A estudante treme de vergonha e começa a suspeitar que havia câmeras secretas gravando tudo dentro da sala de arquivos. A professora toca gentilmente o ombro dela, avisando que a instituição sempre cuidaria de todos os problemas dos alunos. A jovem perde o controle emocional, temendo que a escola estivesse prestes a punir o relacionamento de fachada deles de forma severa. Desesperada, ela tenta se defender, garantindo aos dois adultos que as coisas não eram exatamente o que pareciam ser. O diretor avisa que a decisão final já estava tomada, fazendo a garota decidir que não deixaria o amigo sofrer aquela punição. Com os olhos cheios de pavor, Sumuking implora por uma chance de se explicar e admite que agiu de forma voluntária no almoço. A educadora segura firmemente as mãos da estudante e diz entender que ela comeu apenas macarrão puro por livre e espontânea vontade. O diretor e a mulher entregam um cartão de refeição para a garota, garantindo o direito dela de comer com mais dignidade. A professora explica que notou a jovem indo para o telhado todos os dias e se preocupou com sua terrível alimentação. Muito emocionada, a estudante chora de alívio e expressa agradecimento ao perceber que a educadora tem um coração muito bom. De repente, a garota arregala seus olhos brilhantes enquanto se recorda de um pequeno detalhe muito importante daquele dia. A mulher volta a exibir uma postura assustadora e questiona o que ela estava fazendo no quinto andar com Chuchun no almoço. A estudante entra em total desespero, suando frio por retornar exatamente àquela pergunta terrível sem saída. Sem saber como agir, ela cora intensamente e inventa de forma desajeitada que o colega de classe estava fazendo um desafio. Ela gesticula, afirmando que o garoto prometeu superar as notas dela, e o diretor concorda que isso soa como algo real. A professora aceita a história e manda a garota de volta para a sala, focando agora apenas em se alimentar bem. A jovem segura o cartão de refeição com muita firmeza, enquanto encara o objeto com um olhar cheio de hesitação. Ela faz uma longa reverência como sinal de respeito e agradece profundamente enquanto a mulher pede para ela se apressar. A estudante se despede com um aceno na porta da sala e a educadora devolve o gesto, observando a partida da garota. O diretor questiona os muitos patrocínios que a mulher fez aos estudantes e ela responde que o casamento pode esperar mais um pouco. Logo em seguida, a professora pergunta se ele não teme um relacionamento entre os dois jovens, e o homem descarta essa ideia.
Eles imaginam o protagonista focado apenas em seus estudos, buscando o poder através do conhecimento de forma incansável. O fim das aulas chega, e a jovem caminha pelo corredor, encontrando o protagonista à espera, encostado na porta. Enquanto arruma a mochila, a garota confessa num tom gentil que o rapaz estava totalmente certo sobre os professores. O jovem exibe um sorriso orgulhoso e ajeita os óculos, afirmando que estar sempre certo é uma de suas maiores virtudes. A estudante elogia a bondade dos educadores e o colega concorda, achando um pouco estranho ela trazer esse assunto à tona. Num ato repentino, a jovem segura as mãos do rapaz com bastante carinho e o chama com um olhar muito sincero. Com um sorriso radiante, ela confessa que a presença do amigo deu toda a coragem necessária para que ela tomasse uma decisão. O protagonista fica com o rosto um pouco vermelho com a cena e tenta entender o motivo de a garota encará-lo daquele jeito. Sem perder o ímpeto, a garota ergue o cartão de refeição que havia ganhado e inicia um pedido formal de desculpas. Logo em seguida, ela sai correndo pela porta, deixando o rapaz com a mão estendida, tentando dizer algo importante. Perto da quadra de esportes, a professora respira fundo e se orgulha de ter uma visão privilegiada de toda a área da escola. Ela observa os estudantes no gramado, procurando flagrar casais de namorados que se recusam a ir embora logo após as aulas. A mulher leva um pequeno susto quando escuta a voz inconfundível da aluna a chamando ali mesmo perto da quadra. A jovem corre sem fôlego até a educadora e estende a mão para devolver o cartão de refeição que havia recebido mais cedo. A professora sugere tratar a ajuda como um empréstimo temporário, mas a garota recusa a ideia, acenando com as mãos. Com um olhar doce, a estudante explica que outra pessoa já havia oferecido ajuda e que agora ela consegue resolver seu problema. A garota devolve o objeto nas mãos da mulher e enfatiza que não precisa mais daquele benefício de forma alguma. Ela segura as mãos da mentora e repete o valioso conselho da mãe, pedindo para passar o item para outro aluno. A educadora observa o cartão e questiona intimamente se essa outra pessoa que ofereceu apoio seria realmente de confiança. A jovem pisca um dos olhos de um jeito fofo e garante que o benfeitor misterioso é tão confiável quanto a própria professora. Ao retornar ao corredor das salas de aula, Sumo King encontra o rapaz admirando a paisagem e pergunta se ele não vai para casa. O protagonista continua encostado na parede de forma calma e responde secamente que está esperando por uma pessoa. A estudante abraça a mochila e adota um tom de brincadeira, sugerindo que ele estaria esperando pelo seu melhor amigo ali. Ele se aproxima dela e relata indignado que espera pela garota que fugiu antes que ele terminasse de dizer algo importante. A estudante pede perdão, juntando as mãos, enquanto o rapaz vira o rosto e contabiliza os 36 minutos que perdeu esperando. Ela solta uma risada nervosa ao notar a forte chateação do garoto, enquanto ele tenta disfarçar a irritação fazendo um bico charmoso. O casal caminha junto sob a luz do crepúsculo, trocando farpas divertidas e reforçando ainda mais o vínculo especial entre eles. A garota zomba do cara, afirmando que as notas dele em línguas devem ser medianas porque ele usa expressões de um jeito tão errado. O protagonista defende que a literatura é subjetiva, e ela pede perdão num tom zombeteiro por não entender essas coisas. A jovem muda de assunto e pede para o colega revelar o que ele tinha de tão importante para dizer há pouco tempo. O rapaz fica muito vermelho e começa a gaguejar de maneira nervosa, enquanto a estudante tenta entender o motivo de tanta hesitação. Ele segura o celular e confessa ter vergonha de pedir o contato dela, admitindo que nunca acreditou que isso causaria tanto medo. Sumo King sorri aliviada e mostra um celular velho, explicando que prefere passar o número de telefone já que não usa internet. Chuchun anota o contato e, de forma aleatória, pergunta se a colega de classe prefere comer peixe cozido ou peixe no vapor. A estudante perde totalmente a postura e se pergunta intimamente se ele planeja levar almoço para ela todos os dias. O jovem explica que eles vão jantar na casa dele e que a mãe pediu para descobrir qual tipo de peixe a convidada prefere. Ele tenta acalmar a colega, detalhando que o jantar ocorrerá no andar da prima dele e que os pais de ambos estarão presentes. O pânico da garota aumenta ainda mais ao deduzir que será forçada a conhecer a família inteira do cara naquela mesma noite. Ela coloca o dedo sobre os lábios, pedindo silêncio enquanto tenta processar a gravidade daquele evento totalmente repentino. A estudante sugere ir para casa primeiro e o protagonista questiona o motivo de não irem juntos direto para o compromisso. Com muita vergonha, ela explica que suou muito na aula de educação física e precisa de um banho e roupas limpas. O protagonista cheira a colega e dá uma longa explicação científica apenas para concluir que ela tem um aroma muito agradável. Sumo King afasta o rosto dele com a mão, chamando o cara de idiota por fazer algo tão constrangedor de forma repentina. Ela sai correndo em disparada, avisando que vai trocar de roupa, e o menino grita que o jantar está marcado para 7h30. A jovem concorda de longe enquanto continua correndo e chamando o colega de bobo por causa daquela situação embaraçosa. O jovem fica sozinho na rua olhando para a tela do próprio celular, enquanto decide que também pode voltar para casa. A tela mostra um grupo da família onde os pais do protagonista o repreendem por deixar a visitante ir embora sozinha. Mais tarde, a garota retorna usando um lindo vestido branco e pergunta se o jovem esperou por ela do lado de fora todo esse tempo. Chuchun ignora a pergunta e sugere que os dois caminhem juntos até o destino, já que estão a uma distância bem curta. Ele encara a colega de forma intensa e pensa consigo mesmo que seria muito embaraçoso admitir que ficou trancado para o lado de fora. Sumo King segura o vestido com vergonha e pergunta de forma tímida se as roupas dela parecem estranhas para a ocasião. Enquanto caminham sob a luz do fim de tarde, o cara responde que a roupa não é estranha, mas sim muito comum de se ver. A
A estudante fica bastante frustrada e aborrecida por ele repetir a palavra comum como se ela não tivesse se arrumado para o evento. Ela caminha de cabeça baixa e conclui intimamente que esse tipo de conversa não a faz feliz, por mais normal que seja. O jovem tenta consertar a situação e acrescenta que mesmo assim a visão ainda é bastante nova e surpreendente para ele. Ele compara a cena com um romance trágico onde o amigo se revela sendo uma garota, e a garota se irrita com essa visão distorcida. Chuchun explica que esse sentimento ocorre porque a estudante sempre foi diferente das outras garotas da escola. A estudante para de caminhar e cora de forma intensa enquanto se ilude, imaginando que tipo de diferença ele vê nela. O protagonista caminha à frente e confirma que o lugar que a colega ocupa no coração dele é totalmente único e incomparável. Ele vê as outras mulheres como grandes distrações e imagina um bando de pessoas rasas que não entendem o significado de estudar. O jovem conclui a declaração afirmando que Sumo King é como uma enorme montanha que ele deve escalar e derrotar na vida. A garota entra em choque ao ver suas ilusões românticas serem esmagadas pela visão competitiva e obstinada do colega. Percebendo o silêncio da amiga, o rapaz vira o rosto confuso, querendo saber o motivo de ela parar de caminhar de repente. A jovem faz uma reverência rápida, pedindo desculpas formais e afirmando que eles devem focar apenas nos estudos daqui pra frente. Com o rosto vermelho, ela se perde em pensamentos, sugerindo um romance apenas quando eles entrarem juntos na mesma universidade. Chuchun vê tudo de forma distorcida e imagina a estudante como uma rainha, exigindo que ele beije os pés dela na universidade. Sumo King agarra o próprio rosto confusa, misturando ideias românticas com o forte clima de competição acadêmica entre eles. A jovem corre em direção ao colega, o chamando enquanto o rapaz a espera de pé no caminho. Banhado pela luz do pôr do sol, o protagonista reflete internamente que o tempo provaria tudo de uma maneira muito natural. Sumo King segura o próprio rosto, muito vermelha, enquanto tenta processar a possibilidade de ser alguém cativante para ele. Os dois finalmente chegam diante de uma porta de madeira fechada e a estudante avisa que chegaram ao destino final. A garota entra em pânico silencioso e começa a suar frio de tanto nervosismo antes do encontro repentino com a família. O jovem segura a maçaneta com firmeza e destranca a porta devagar, fazendo um barulho seco ecoar no corredor escuro. A porta se abre revelando uma luz brilhante e os parentes do protagonista dão boas-vindas calorosas à jovem tutora. O rapaz leva um pequeno susto com a recepção intensa e a colega arregala os olhos, sentindo que a situação é estranha. O protagonista decide fechar a porta e sugere tentar abri-la de novo, acreditando que a cena anterior foi uma ilusão. Os membros da família abrem a porta novamente, exibindo sorrisos radiantes, e pedem para os dois jovens entrarem no apartamento de uma vez. Sumo King cumprimenta os tios com o rosto queimando de vergonha, enquanto o garoto tenta explicar seu branco mental. Os dois homens adultos agarram o estudante pelos braços e afirmam que estão apenas recebendo a visitante com muita dignidade. As mulheres cercam a garota, elogiando sua beleza, e revelando que o jovem costuma falar o nome dela enquanto dorme. De repente, uma voz bastante familiar chama pelo protagonista, fazendo a estudante arregalar os olhos ao reconhecer o tom. Chulan aparece com o rosto muito furioso, cobrando o primo por não tê-la esperado na saída da escola. As duas garotas se encaram totalmente surpresas e confusas pelo encontro inesperado no meio do amplo corredor iluminado. O protagonista ajeita os óculos e apresenta a recém-chegada oficialmente, revelando que ela é a aluna que receberia as aulas. Sumo King perde o chão ao constatar de forma definitiva que a garota misteriosa da escola era apenas a prima dele. Ela segura o rosto com as duas mãos e morre de vergonha por ter criado tantas teorias dramáticas na própria cabeça. A jovem tenta manter a compostura na mesa de jantar, afirmando internamente que não costuma ser uma pessoa introvertida. Todos se reúnem ao redor de uma mesa farta, e a garota começa a se sentir um pouco sobrecarregada com a situação. A mãe do jovem coloca um enorme pedaço de carne na tigela da convidada, e a garota agradece, assustada com a gentileza. A tia insiste para a estudante comer muita carne e brinca, dizendo que as garotas precisam ganhar peso para ficarem bonitas. Sumo King soa frio e questiona intimamente se aquela hospitalidade exagerada a faria esquecer o objetivo das aulas. O rapaz tenta alertar os familiares sobre problemas de colesterol e pancreatite, enquanto a prima come de forma distraída. A mãe dele se irrita com a palestra e manda o filho aprender a ser gentil, oferecendo uma salada deliciosa para a jovem. A estudante fecha os olhos e sorri de um jeito doce, percebendo que todo aquele cuidado da família era muito reconfortante. De repente, os dois homens da família lançam olhares assustadores e questionam a origem e a situação familiar da convidada. O clima muda rapidamente, e os tios erguem um copo grande de bebida, comemorando o fato de serem da mesma cidade natal. A jovem observa o colega de classe com carinho, sentindo inveja daquele ambiente familiar tão acolhedor e cheio de grande afeto. Ela desvia o olhar de maneira pensativa e reflete sobre as maiores surpresas que encontrou naquela noite tão agitada. A primeira surpresa foi constatar que a suposta namorada do protagonista era apenas uma garota comum e muito esfomeada. A mente da tutora visualiza a menina como uma aura sombria capaz de sugar o conhecimento e a inteligência das pessoas. A cena corta para o quarto onde Chulan está sentada na cadeira do computador enquanto a tutora observa a prima pelo chão. A segunda surpresa ocorre quando a garota mais nova começa a resolver as questões da prova de forma totalmente voluntária. Sumo King nota algo estranho na postura da aluna e decide investigar de perto o que realmente está acontecendo ali. A menina treme na cadeira enquanto escuta uma história assustadora sobre assombrações através de um fone de ouvido escondido. O áudio do conto de terror relata sons perturbadores,
e Chulan sua frio tentando adivinhar o que o monstro estava mastigando. A tutora aparece nas costas da menina com um rosto sombrio e sussurra que o monstro pega os alunos que se recusam a estudar. A garota leva um susto enorme e cai da cadeira gritando desesperadamente, enquanto tenta negar que estava ouvindo um conto de terror. A tutora pega Chulan com os fones escondidos nas mangas da blusa e a menina tenta disfarçar a situação. A mais nova inventa que estava escutando um livro cultural porque as perguntas eram fáceis, e Sumo King exige os fones de volta. A menininha infla as bochechas, emburrada com a bronca, e a professora substituta pergunta se ela vai continuar zangada. Sumo King guarda os videogames numa caixa e pede para a aluna chamá-la pelo nome em vez de professora temporária. Chulan pensa sobre o assunto e conclui que cunhada seria um título estranho, já que o primo ainda não a conquistou de vez. A mais nova adota um olhar avaliativo para decidir se a colega do cara é realmente digna de entrar na família no futuro. Sentindo um clima estranho, a convidada pede para a aluna usar o nome dela, e a garota rejeita a ideia porque acha isso muito rude. A menininha abraça a tutora com bastante força e pergunta se pode chamá-la carinhosamente de irmã mais velha no dia a dia. Chulan abre um sorriso e argumenta que a intimidade faz sentido porque o primo dela é colega de classe na escola. Sumo King aceita o apelido e avisa que as aulas começarão amanhã, quando ela entender todas as fraquezas da garota. A aluna entra em pânico total ao perceber que a tutora pretende ir embora para casa logo após aquele teste inicial. Desesperada, a menina segura as mãos da convidada e decide mantê-la no lugar, mesmo que precise focar muito nos estudos. Uma hora inteira se passa, e a porta de madeira do quarto se abre bem devagar, revelando a chegada de uma visita. Chuchu entra no quarto e leva um susto enorme, enquanto Sumo King acena para ele de uma maneira muito receptiva e animada. O protagonista aponta para a prima focada nos cadernos e pergunta muito chocado quem seria a aluna estudando de verdade. Ele sugere que a mais nova cometeu um crime e foi punida pela polícia, fazendo a garota se irritar com aquele comentário. A garota pula na direção do primo gritando de raiva e acusando o rapaz de ser um valentão por falar coisas maldosas. Ela derruba o jovem no chão e reclama que sofreu estudando por uma hora inteira só por causa de um pedido dele. A menina sussurra no ouvido do jovem, cobrando o acordo que eles tiveram mais cedo naquele mesmo dia agitado. O protagonista arregala os olhos em choque ao lembrar da missão muito importante que precisava cumprir com certa urgência. Sem perceber a tensão, a tutora sorri e avisa que levará a prova para corrigir em casa e encontrar o nível correto da garota. Ela avisa que voltará no dia seguinte. E sombras ameaçadoras com olhos vermelhos aparecem do nada bem nas costas dela. Sumo King leva um susto quando a aluna segura o ombro dela com bastante força, impedindo a partida naquele exato momento. Chulan enfatiza que ainda é cedo e pede animada para a visitante ficar mais um pouco jogando ali na casa com a família. Com os olhos brilhando, a mais nova implora para a amiga ficar e jogar algumas partidas com ela e com o primo mais velho também. A garota observa muito confusa enquanto Chuchun tranca a porta do quarto, garantindo que a colega não consiga ir embora. O cara exibe um olhar sombrio e calculista, pensando que a parte mais importante daquele dia estava apenas começando agora. Os primos seguram uma caneta juntos numa disputa tensa enquanto trocam farpas sobre as regras de um jogo muito antigo. A convidada tenta intervir, lembrando que o colega de classe geralmente é muito ocupado e não tem tempo para essas coisas. Os óculos de Chuchun refletem um alerta do sistema mostrando o tempo limite para ele cumprir uma missão de dar as mãos. Ele ajeita as lentes e garante que tem tempo de sobra, ignorando a própria rotina rígida para cumprir seu objetivo. A jovem argumenta que jogos não trazem benefícios práticos e ele concorda imediatamente antes de mudar de assunto. O rapaz segura a cintura da garota e argumenta que interagir também é crucial, fazendo o rosto dela ficar muito vermelho. Pouco tempo depois, o quarto fica escuro e apenas a chama de uma vela ilumina o ambiente de um jeito bastante misterioso. A mais nova adota uma expressão muito bizarra e anuncia que chegou a hora de brincar de invocar espíritos naquela roda. Eles se reúnem ao redor da mesa e a tutora pede nervosa para os primos escolherem outro jogo que seja menos aterrorizante. Morrendo de medo, a estudante confessa que respeita as entidades do além e prefere não arriscar a própria sorte naquele dia. Chulan tenta acalmar a amiga, garantindo que nada acontece porque ela já invocou aquela assombração em várias outras noites. A menina relata portas batendo e toques gelados no pé, fazendo a visitante gritar de terror, imaginando monstros ali no quarto. O clima tenso desaparece quando o cara explica secamente que o armário está quebrado e que o gato dorme no pé da garota. O jovem avisa que o gato da família raramente para em casa, enquanto a colega de classe fica animada imaginando a cena. Chulan interrompe a conversa pedindo para os recém-chegados colocarem as mãos perto da vela acesa na mesa. A garota cora intensamente, achando muito estranho ser chamada daquele jeito pela prima mais nova do colega de classe. O protagonista sorri de forma empolgada com a respiração ofegante por finalmente conseguir segurar a mão da garota. A mais nova percebe a demora e brinca com o primo, avisando que ele é muito lento para tentar conquistar uma garota. Com um olhar determinado, a menina planeja usar suas grandes habilidades para ajudar o rapaz nessa missão romântica. A estudante leva um grande susto quando a mais nova agarra a mão dela com força, explicando as regras do jogo. O rosto da tutora queima de vergonha ao sentir os dedos dele se entrelaçando,
e ela tenta entender se aquilo era normal. O cara foca em alinhar os nós dos dedos com precisão e comemora intimamente por alcançar seu grande objetivo. Os dois dão as mãos com bastante firmeza enquanto a jovem questiona intimamente se aquela união estava correta. A estudante comemora o início do jogo com o rosto corado, e o colega acha toda essa emoção repentina estranha. Determinado, o jovem decide que continuará subindo degrau por degrau até alcançar o primeiro lugar, custe o que custar. Sumo King não entende nada, observando como ele consegue transformar um jogo bobo numa forte competição acadêmica. O painel do sistema avisa que a missão começou e que eles precisam manter a mesma posição por exatamente 5 minutos. O protagonista adota um olhar muito intenso e segura a mão da colega com bastante força, pedindo a ela que não solte. A mais nova posiciona um lápis entre as mãos dos dois e avisa empolgada que começará as perguntas para invocar o espírito. Os dois primos iniciam um cântico misterioso sob uma iluminação sombria, querendo criar um clima assustador. Quebrando toda a tensão, a menininha pergunta com muita empolgação quantos filhos ela terá num futuro muito distante. A tutora leva um susto enorme quando percebe que o lápis começou a se mover de forma lenta, apontando para os números. O grafite para no número 9, alegrando a mais nova, enquanto a estudante acha essa quantidade grande algo totalmente absurdo. Sem perder tempo, a menina deseja saber se o seu futuro marido será muito rico, e o lápis desliza para a palavra sim. Muito curiosa, a menininha faz uma nova pergunta para a assombração, querendo descobrir se o futuro marido será bonito. O misterioso objeto se move pela folha de papel mais uma vez e acaba parando de forma precisa bem em cima da palavra não. A resposta negativa cai como uma verdadeira bomba, deixando a prima indignada com a possibilidade de ter um marido feio. Sumo King observa a força nas mãos e finalmente entende que os dois primos disputaram o controle do lápis o tempo todo. Os dois trocam olhares ameaçadores enquanto usam toda a força física, tentando guiar a resposta para lados totalmente opostos. A tutora percebe a trapaça e deduz que as respostas do além representam os pensamentos ocultos de quem está jogando. A menininha decide acabar com a sabotagem do cara, preparando uma pergunta definitiva envolvendo os 3 jovens no quarto. O clima muda de repente quando a mais nova pergunta à entidade misteriosa se algum deles ali já esteve num relacionamento. A garota abre um sorriso gigante e muito orgulhoso, enquanto os dois adolescentes ficam extremamente vermelhos de tanta vergonha. A estudante arregala os olhos quando a força nas mãos unidas faz o objeto se mover com muita velocidade pelo papel sobre a mesa. O grafite é forçado na direção do não, e a mais nova fica muito frustrada por eles responderem tão rápido sem a ajuda dela. Escondendo a muita alegria pela forte sintonia do belo casal, a menininha infla as bochechas, emburrada, e anuncia a próxima pergunta. A garota continua seu plano infalível e pergunta em voz alta se o seu primo mais velho nutre sentimentos por alguma garota. A nova brincadeira assusta o casal, e a tutora entra em choque, achando que as apostas daquele jogo acabaram ficando muito altas. Com olhos vermelhos brilhando no escuro, a prima exibe um olhar assustador, exigindo que a assombração faça sua escolha logo. O ambiente pesado e a postura ameaçadora da aluna mais nova deixam a jovem tutora tremendo de medo daquela situação tensa. O protagonista adota uma aura poderosa, usando toda a sua enorme força e agilidade física para controlar o movimento do lápis. A mais nova não se deixa intimidar e demonstra todo o seu enorme poder como uma verdadeira atleta dos esportes escolares. O esforço da menina dá grandes resultados, e o grafite crava a resposta positiva, confirmando os sentimentos ocultos do cara. O protagonista acusa a prima de usar força secreta, enquanto Sumo King se sente totalmente encurralada pelo jogo. A garota puxa a mão com muita força e decide fugir dali, afirmando que tudo não passa de um simples truque psicológico. Os primos impedem a fuga da jovem de maneira muito intensa, enquanto o cronômetro do sistema continua rodando no fundo. A mais nova faz uma pose dramática, garantindo que as respostas da entidade revelam um puro destino sem manipulação humana. Sem perder tempo, o jovem concorda com a menina e segura as mãos da colega de novo para manter a conexão intacta. A prima percebe a força exagerada do garoto e faz uma piada com a situação, deixando-o constrangido e pedindo desculpas. Logo em seguida, a menininha retoma o jogo animada, querendo saber quantos romances o primo mais velho terá no futuro. O lápis desliza sobre o papel e para exatamente no número 1, deixando a mais nova surpresa com a resposta solitária. O protagonista acusa a prima de trapacear de novo, enquanto a menininha jura que não manipulou o objeto dessa vez. Diante daquela negação, o rapaz arregala os olhos e começa a deduzir de onde veio a verdadeira força misteriosa. Naquele momento, Sumo King levanta a mão de um jeito muito tímido, pedindo permissão para fazer uma pergunta para a entidade. A menina aceita o pedido com bastante empolgação, enquanto o estudante observa a atitude da colega com muita confusão. A jovem reflete sobre os pensamentos estranhos do garoto e decide usar a chance para descobrir de quem ele realmente gosta. Em voz alta, ela pergunta se a pessoa amada pelo jovem é alguém conhecida por todos ali, deixando o rapaz apavorado. O cronômetro do sistema finalmente chega a 0, e o protagonista sente uma energia misteriosa dominando seu corpo inteiro. Uma mensagem de recompensa brilha no ar e o jovem se levanta vitorioso, sentindo que alcançou um nível de iluminação. A comemoração dura pouco, e o rosto do garoto é atingido em cheio por um chute muito forte e totalmente inesperado.
A agressora revela ser a própria prima dele, que pulou com os 2 pés, acreditando que o cara estava possuído por demônios. A menininha justifica o golpe, citando o sorriso macabro do primo, enquanto a tutora concorda que ele sempre foi estranho. Mostrando muita coragem, a garota imita a careta bizarra do rapaz e arranca um sorriso bem gentil da convidada. Logo atrás delas, o protagonista aparece com um olhar fulminante e pede para a tutora sair do quarto antes que o pior aconteça. Totalmente aterrorizada, a menininha segura a mão da amiga e implora por ajuda, chamando a colega de classe pelo título de cunhada. A estudante ignora o drama e puxa a prima mais nova do cara pela cabeça, afastando a menina da jovem de um jeito bem rigoroso. Mesmo sendo punida, a menininha pisca um dos olhos, fingindo que errou o apelido só para forçar um clima romântico. Durante a enorme confusão, o lápis esquecido cai sozinho, e a ponta crava exatamente bem em cima da resposta positiva do papel. O casal caminha pelas ruas escuras da cidade, e a jovem elogia a deliciosa comida feita pela mãe do seu grande rival. A garota tenta saber se os professores particulares sempre recebem festas desse tipo, e o cara nega, deixando a amiga muito curiosa. Com as bochechas coradas, o garoto explica que ela é uma colega de classe e revela que a jovem foi a segunda visitante dele até hoje. A estudante ganha orelhas de gato, demonstrando bastante ciúmes, e tenta descobrir se a primeira pessoa foi uma garota. O protagonista fica na defensiva, avisando que garotos também contam, e a colega de classe exige saber a identidade desse visitante. A imagem do garoto gordinho dormindo no chão domina a mente deles, e a garota brinca, revelando certa inveja daquela proximidade. Com um belo sorriso, a jovem confessa que foi a primeira vez dela comendo e recebendo tanto carinho na casa de um garoto. O cara se aproxima de forma repentina, perguntando se a família exagerou, e a garota recua muito nervosa, negando tudo. A estudante desvia o olhar e reflete internamente, tentando descobrir quando toda aquela confusão de sentimentos começou. Ela recorda os velhos tempos de escola, percebendo que a sombra do garoto sempre esteve presente durante o caminho dela. A mente da jovem viaja para os encontros recentes, notando que a disputa entre eles ia muito além das listas de notas. Os olhares trocados nas escadas provam que a velha versão do rapaz nunca a trataria de forma tão focada assim. Ela se lembra de pular as refeições frequentemente e encontrar o rival dela com uma marmita extra cheia de comida maravilhosa. Além disso, ele também trouxe o emprego perfeito de professora particular, bem quando a falta de dinheiro começou a assustar a garota. A estudante observa o poste de luz, percebendo que o garoto trouxe uma iluminação suave capaz de afastar todas as suas sombras. Olhando fixamente para o seu colega de classe, ela aceita o fato inevitável de que ambos têm prestado muita atenção um no outro há muito tempo. O pequeno espaço entre as mãos deles parece um abismo, enquanto a garota se pergunta sobre o rumo dessa relação estranha. O estudante dá alguns passos para frente para escapar da tensão, decidindo que não é mais um adversário e rejeitando a ideia de um amor romântico. Parando no meio da rua bem iluminada, a estudante se vira para encarar o seu colega, olhando para os óculos dele com uma forte mistura de dúvidas. Com um sorriso lindo, as bochechas da jovem ficam vermelhas, enquanto ela quebra o silêncio da noite, querendo confirmar se eles finalmente se tornaram amigos. A luz suave do poste reflete no rosto ansioso da garota, e o estudante congela completamente com o significado daquela palavra. O protagonista ajeita os óculos e repete a palavra enquanto começa a suar frio, confessando secretamente que essa definição lhe traz problemas. A mente dele rejeita quaisquer sentimentos amigáveis, e ele reflete que o seu único foco era superar a sua maior rival acadêmica. Ele caminha mais à frente na calçada, enquanto a garota fica com uma expressão muito confusa no rosto, notando o afastamento repentino entre eles após o seu comentário amigável. Em um silêncio profundo, ele continua o seu caminho, aceitando a dura verdade de que o seu destino mudou por causa do artefato de conhecimento. O estudante pensa no verão, prevendo o calor sufocante de sempre e a rotina exaustiva de problemas de matemática até o final daquele semestre. A mente dele cria uma visão colorida onde ele afunda lentamente em uma garrafa gigante e doce de refrigerante sabor pêssego. A sua mente racional cria dezenas de bolhas com o rosto da garota, e o garoto se rende a esse sabor doce, ansioso para mergulhar de cabeça. A cena se afasta para os prédios da cidade, mostrando que o verão daquele ano trouxe um brilho muito mais doce para a vida dele. O garoto corre pela rua escura, garantindo a si mesmo que os dias maravilhosos daquela estação estavam apenas começando. A caminhada noturna deles chega ao destino, e o estudante aponta para o portão, avisando a sua colega que ele não precisa ir mais longe. A garota abaixa levemente a cabeça e oferece a sua sincera gratidão por todo o apoio enorme e divertido naquele dia inesquecível. O estudante concorda com um aceno rápido, enquanto a jovem desvia o olhar, demonstrando uma grande incerteza. Com uma voz firme, a garota corta o silêncio da noite, declarando de repente que a definição de amizade está errada para aquela situação. Ela vira o corpo rapidamente para olhar nos óculos dele mais uma vez, sentindo as suas bochechas esquentarem enquanto busca por uma resposta. O jovem se lembra do seu pensamento anterior e perde a calma. Exigindo que a sua colega escolha uma palavra muito melhor para rotular o embate deles, a estudante cora profundamente e entra em um transe profundo sob a pressão da frase impactante dita pelo seu grande rival.
O garoto foge da cena, afastando-se rapidamente e corre virando a esquina sem esperar por uma resposta para esse assunto delicado. Ele ajeita a armação no seu rosto suado e declara para as sombras que grandes e eternos rivais devem estar acima de meras amizades. Sozinha na varanda, a jovem se encosta na porta, tentando descobrir se ser apenas uma amiga seria realmente tão humilhante aos olhos dele. Os seus pensamentos viajam para o jogo que eles jogaram, lembrando-se da estranha explosão do seu rival que estragou o clímax daquela tentativa de revelação. A lembrança do lápis apontando para a opção positiva abala as suas certezas, criando uma expectativa de que talvez o sentimento fosse real. Escondida debaixo das cobertas, a jovem sente a timidez abraçar o seu coração, adivinhando que essa pode ser a paixão mais intensa e a maior daquele ano letivo. A cena muda e a mão de Chuchun aparece segurando um pedaço de papel, concentrando-se completamente nos ensinamentos do artefato virtual. O garoto estica o braço para cima, liberando a aura esmagadora do sistema, e pedindo para ativar os benefícios ganhos com a missão. Um holograma projeta a carta de habilidade literária, alertando o jovem para usar as suas vantagens e extrair palavras criativas. Avançando sem medo, ele foca nas maravilhas dos números altos, comemorando os enormes bônus que preenchem a sua mente. Com a imagem mental de um belo cavalo, o garoto percebe que um simples traço garante grandes saltos nas suas habilidades intelectuais. Mergulhando em um oceano de sabedoria, o estudante surta de alegria com os seus tesouros gramaticais, concluindo que ele é imbatível quando se trata de escrever grandes textos. Com um brilho no olhar, ele planeja abusar desse impulso temporário, rascunhando redações para garantir as notas mais altas do ano. A sua grande epifania desmorona quando um som digital corta o silêncio do quarto, chamando a sua atenção para o aparelho vibrando na mesa. O garoto rapidamente pega o celular e atende a ligação, querendo descobrir quem está interrompendo o seu importante tempo de estudo. A sua prima exibe as pernas esticadas e um sorriso malicioso na cama, exigindo um agradecimento pela sua grande ajuda na missão romântica dele. O protagonista rebate, olhando feio para a garota mais nova e prometendo curar a insônia dela, com uma longa explicação sobre um assunto de matemática. Balançando os pés, a mais nova expressa a sua indignação, querendo entender por que a chance de sucesso dele desmoronou depois de uma ajuda tão imensa naquele dia. Chuchun explica pelo telefone que o segredo do jogo místico é simplesmente usar a força física para ditar a resposta. Completamente envergonhada no seu quarto, Chulan diz ao seu primo para parar de falar sobre esse assunto embaraçoso imediatamente. Na imaginação da jovem, o garoto veste uma toga de juiz e anuncia um processo contra as falsas acusações de amor secreto. Chateada com essa situação irreal, a garota mais nova aponta o dedo e acusa o seu próprio primo de manipular o objeto místico. Relaxado na sua cadeira, Chuchu nega as acusações, afirmando que não estava entediado o suficiente para fazer algo assim. Pouco tempo depois, o estudante fica em total silêncio, encarando o aparelho enquanto pensa naquelas palavras misteriosas. Em um rápido flashback, os 3 estudantes seguram um lápis sobre o papel durante aquele evento duvidoso no início daquela noite. O grafite afiado repousa sobre a resposta positiva, fazendo o jovem tentar deduzir quem realmente aplicou a pressão. Com o rosto levemente corado, o protagonista começa a suspeitar da única outra pessoa participando do jogo. Do outro lado da linha, Chulan fica confusa ao notar que a ligação caiu, e ela percebe que o garoto não manipulou o teste. Ela se lembra da explosão repentina do seu primo durante a última pergunta e confessa que só queria ver o resultado real. Sozinha no seu quarto escuro, a estudante encara a mesa de jogo, tentando descobrir quem guiou o objeto misterioso. Uma energia sombria envolve o papel desenhado, fazendo a garota considerar uma teoria assustadora sobre o evento. Dominada por um pavor imenso, a garota mais nova entra em pânico com o pensamento de que a entidade fantasmagórica nunca saiu da casa dela. O medo congela a jovem enquanto a porta do armário se abre lentamente com um rangido, revelando olhos vermelhos e brilhantes na escuridão. Chorando de desespero, ela corre freneticamente pelo quarto enquanto recita orações divinas para tentar se proteger. Os seus gritos ecoam pela vizinhança escura até que os pais da garota mandam a sua filha barulhenta voltar direto para a cama. Em um novo dia ensolarado, Chuchun sobe os degraus da escola, pensando nos pontos de experiência que ele ainda tem. Bebendo seu café, o garoto decide chegar cedo à escola para testar as suas melhorias de foco nos estudos antes que a aula comece. O momento de paz termina de repente quando os olhos do estudante se arregalam de choque com algo incomum no seu caminho. Parado na escada, ele foca a sua visão em uma figura feminina com longos cabelos escuros, em pé, em uma cadeira próxima. A garota estranha emite uma aura pesada e assustadora, deixando o clima no corredor da escola muito tenso. Tentando manter a calma, o protagonista sobe os degraus rapidamente, repetindo valores sociais para afastar os seus medos. A cena foca nas pernas trêmulas da estudante, mostrando um esforço muscular enorme para se manter naquela posição alta. O jovem observa atentamente os pés da garota plantados com firmeza na beirada da madeira, enquanto analisa a extrema tensão do momento. Percebendo que ela não era um fantasma, o garoto passa direto pela cena, indo direto para a lata de lixo no corredor largo. O barulho da lata batendo no metal assusta a estudante misteriosa, que perde o equilíbrio e cai da pequena cadeira. Ouvindo o baque repentino atrás dele, o jovem de óculos vira a cabeça confuso, tentando descobrir o que causou o barulho alto. Deitada no chão com dor, a estudante resmunga baixinho, reclamando que a queda machucou muito o seu traseiro.
O protagonista começa a suar frio, imaginando a garota como um espírito em busca de vingança rastejando para fora de uma televisão velha e assustadora. Voltando à realidade, Chuchun faz piada com a situação, citando teorias da mecânica clássica para invalidar a dor da sua colega. Muito irritada, a garota levanta o rosto, revelando olhos roxos e brilhantes, e critica a falta de sensibilidade do garoto. Em uma breve discussão, os dois debatem a física da queda, enquanto a jovem afirma que estudar o deixou maluco. Ela exige um pouco de cavalheirismo nessa situação, mas o estudante apenas tenta descobrir a identidade da aluna sentada ali. Irritada por ele tê-la esquecido, a garota tira os seus longos cabelos do rosto e revela que é uma estudante transferida da turma dele. Sem hesitar, o garoto afirma que não se lembra de pessoas com notas mais baixas do que as dele, deixando a sua colega ainda mais furiosa. Com o joelho ralado e as bochechas vermelhas, a jovem acusa o protagonista de prestar atenção apenas na Sumu King. Desistindo daquela discussão sem sentido, a garota estende a sua mão delicada, pedindo ajuda para se levantar do chão frio. O jovem hesita por medo de ser culpado pela queda acidental dela, mas ele rapidamente recebe uma garantia furiosa de que isso não vai acontecer. Enquanto ajeita o seu cabelo bagunçado, a estudante comenta que não esperava encontrar ninguém na escola tão cedo. A garota misteriosa ajeita o seu cabelo escuro, comentando que não o havia arrumado antes. Com o penteado pronto, a estudante dá um sorriso, esperando que o protagonista a reconheça agora. Chuchun continua chamando a sua colega de fantasma, fazendo a jovem gritar com raiva que o seu nome verdadeiro é Shu Zhenzhen. O garoto ajusta os óculos e confessa que não se lembra de uma estudante com 578 pontos e uma classificação tão baixa. Chocada com a resposta dele, a estudante encara o jovem, incapaz de acreditar que ele memoriza as pessoas puramente pelas suas notas escolares. Completamente irritada, Shu Zhenzhen cerra os punhos e implora para dar um soco no rosto do seu colega apenas uma vez por causa daquele insulto. O protagonista justifica isso dizendo que evita interações sociais desnecessárias para não perder um tempo precioso de resolução de problemas. Nos seus pensamentos, Chuchun culpa o rígido sistema de notas da escola, que cria uma hierarquia cruel entre todos os estudantes. Ele se lembra de que a garota é a única na turma avançada presa no nível mais baixo por 3 meses seguidos, e é por isso que ele a reconheceu. Com essa análise fria, o estudante classifica a sua colega como uma ameaça zero, o que significa que ele não precisaria ter nenhum contato com ela. Voltando à realidade, o jovem percebe o punho levantado dela e deduz que está sendo extorquido, perguntando quanto dinheiro ela quer. Em vez de bater nele, a garota dá um leve peteleco na testa do garoto, rindo e comentando que ele conta ótimas piadas. Assustado, o protagonista recua e afirma que está falando super sério, com medo de pagar uma grande indenização pela queda acidental dela. Com um sorriso brincalhão e uma piscadela, Shu Zhenzhen avisa que era apenas uma piada e que não tem intenção de machucá-lo. Logo depois, a estudante se agacha para pegar algo da sua mochila, oferecendo o perdão total se ele a ajudar com uma tarefa simples. A garota exibe um pôster colorido sobre um evento escolar de poesia e pede ao seu colega que colhe o papel em um lugar bem alto. O garoto questiona por que ela não pendura o aviso mais para baixo, enquanto ela argumenta que colocá-lo no alto atrai muito mais atenção. Sem muitas opções, o estudante concorda com o pedido dela e sobe no pequeno banco de madeira para alcançar o topo do quadro de avisos. Enquanto prende o papel na parede, o jovem pergunta sobre o torneio literário e escuta a explicação das regras do formato. Aproveitando a curiosidade dele, a vice-presidente do clube sugere que o seu colega participe do evento, oferecendo vantagens. Sem demonstrar interesse, Chuchun recusa a oferta imediatamente e coloca os seus fones de ouvido para focar nas suas aulas gravadas. Desesperada com a recusa fria dele, a estudante agarra o braço do garoto, tentando convencê-lo a usar as excelentes recompensas que estavam sendo oferecidas. Confuso com tanta persistência, o protagonista cruza o olhar com a jovem, querendo entender o motivo por trás desse desespero repentino. Com o rosto vermelho e as mãos dadas, a garota implora pela ajuda do seu colega, prometendo ser grata por toda a sua existência. A cena volta para a tensão entre os dois, enquanto Chuchun continua exigindo saber a verdadeira intenção por trás daquele convite. Tímida e envergonhada, a estudante confessa que a organização do evento foi um fracasso porque quase nenhum aluno se inscreveu. Ela sacode o garoto com força, revelando que precisa conseguir 10 inscrições urgentes ou será punida pelo presidente. Assustado, o protagonista analisa o pôster na parede e percebe que a jovem espalhou esses papéis pela escola sem nenhuma permissão. Com medo de se tornar um cúmplice dessa violação, o garoto tenta fugir rapidamente enquanto a garota se atira nele oferecendo ajuda. A visão muda para uma vassoura no chão, enquanto Chuchun questiona por que a própria garota simplesmente não envia os textos literários. Desconfiado da situação, o estudante de óculos pergunta se o líder do clube tem o hábito de punir os estudantes que falham. Com olhos grandes e brilhantes, a vice-presidente responde de uma forma fofa que o líder apenas chora muito quando fica triste. Surpreso com o motivo infantil, o jovem fica sem palavras enquanto uma figura misteriosa observa a conversa deles do corredor escuro. Escondido atrás da parede, um colega gordinho começa a suar frio, acusando Chuchun de traição por conversar com garotas. A cena corta para a sala de aula bem iluminada, onde o protagonista se senta sozinho e pede para atualizar o seu sistema de habilidades. O painel flutuante pergunta se o garoto deseja gastar 100 pontos de experiência em uma melhoria de foco, e ele toca no sim na tela. Um cartão digital brilha intensamente em azul, confirmando a evolução bem-sucedida do seu poder mental para o próximo nível mais alto.
Cercado por equações mágicas flutuantes, o estudante dá um sorriso enorme, sentindo a sua nova capacidade intelectual trabalhar dentro de si. Como um maestro focado, o garoto levanta a sua caneta e mergulha em absoluta concentração, deixando apenas as respostas virem à tona. Na sua imaginação, o jovem conduz uma orquestra em um grande salão dourado, sentindo a emoção pura e intensa de estudar sem limites. Assustado no chão, o estudante sente que as perguntas estão o resolvendo, concluindo que esse sistema virtual é incrível. Lendo o aviso digital, o protagonista sorri de empolgação ao notar que os efeitos da sua habilidade focada dobraram de capacidade. O jovem se espreguiça após uma manhã intensa de estudos e reclama que a sua próxima melhoria vai custar 1000 pontos de experiência. Com um olhar dramático, o garoto sofre em silêncio porque está no auge das suas habilidades e não tem ninguém para apreciar o seu poder. O estudante deduz que apenas a sua grande rival poderia entender esse sentimento de gênio e tenta iniciar uma conversa com ela. Antes que uma única palavra seja dita, a garota corre para fora da sala, esbarrando em livros e deixando o protagonista bastante confuso. Em pé na sala de aula, o garoto tenta entender o motivo da fuga repentina dela e suspeita que deixou a garota com raiva no dia anterior. Ele se lembra do jogo místico da noite anterior e culpa as perguntas constrangedoras feitas pela sua prima mais nova durante a atividade. Em pânico, o jovem imagina que a sua rival interpretou todo o evento como uma grande confissão de amor totalmente planejada. A sua reflexão termina quando o seu colega gordinho se aproxima com um sorriso para perguntar sobre a sua conversa matinal com a aluna nova. Com uma aura roxa aterrorizante, Chuchun acusa o seu colega de espionagem escolar, recebendo uma desculpa rápida sobre as tarefas de limpeza. Falando demais, o colega gordinho compartilha os rumores da família sobre a aluna transferida sem notar a presença dela bem atrás dele. Batendo com força na mesa, Shu Zhenzen assusta os dois garotos fofoqueiros e exige a tarefa pendente do jovem inteligente. Ela exige o prometido poema de 3 linhas enquanto o garoto gordinho cobre o rosto, tomado pela vergonha pela sua fofoca exposta. Em uma visão cômica, o protagonista reclama dessa obrigação absurda enquanto a estudante dá um sorriso, forçando o acordo que eles fizeram. Querendo escapar daquela tarefa literária, Chuchun agarra Fang Yuan pelo ombro e decide oferecer o seu amigo no seu lugar. A vice-presidente do clube acena com as mãos nervosamente, pedindo calma, enquanto Fang Yuan permanece completamente perdido nessa situação bizarra. Ofendido pela recusa da garota, o estudante gordinho reclama daquela atitude cruel, acusando ambos de passarem dos limites. Usando um olhar muito fofo, a jovem implora por ajuda, enchendo o protagonista intelectual de elogios enormes e exagerados. Surpreso com as palavras dela, Chuchun arregala um olho e pede à sua colega para repetir aquela frase marcante com muita calma. A estudante tenta adivinhar qual parte do seu discurso chamou tanta atenção, até que o garoto pede para ela voltar um pouco mais. O estudante suspira e coloca a mão no peito, sentindo um imenso prazer ao ouvir que ele é a melhor pessoa daquela turma avançada. Percebendo uma brecha, a estudante dispara vários títulos de gênio no garoto, enquanto Fang Yuan pede um fim para essa humilhação. Levado pelo seu ego inflado, o jovem levanta os dedos, fingindo ser o grande chefe, e exige uma caneta para fazer o trabalho. A sua pose de mestre desmorona rapidamente quando o garoto confessa que não tem a menor ideia do que seja um poema de 3 linhas. Dominada por uma indignação total, Shu Zhenzen grita, perdendo a paciência com a ignorância literária do grande gênio da turma. Longe dali, Sumo King esconde o seu rosto vermelho nas mãos, sentindo extrema vergonha pelas suas interações passadas com o garoto. Ela se lembra das frases clichês que o seu rival usou na noite anterior e entra em pânico, tentando entender como ele pode agir tão normalmente hoje. Mordendo os lábios, a estudante genial acha completamente injusto que ela seja a única pessoa sofrendo de nervosismo por causa do evento. Determinada a mudar a situação, a garota respira fundo no corredor e planeja agir naturalmente para poder falar com ele. Ao entrar na sala de aula, a jovem percebe o seu rival sentado ao lado de Fang Yuan, enquanto a estudante transferida fala muito de perto com o nosso herói. Tentando manter a calma, Sumo King chama timidamente o protagonista, atraindo imediatamente a atenção do grupo reunido na mesa. A rival pergunta sobre o que eles estão conversando, deixando Shu Zhenzen completamente assustada ao encarar a deusa acadêmica da escola. Tremendo de medo, a vice-presidente do clube fica impressionada ao ver a rainha de gelo da turma começando uma conversa com as pessoas. Em uma lembrança distante, Chulan bate no peito com um sorriso, prometendo enfrentar qualquer perigo para ajudar com os planos do herói.